I'll be back. Boa tarde, domingo, 28 de fevereiro de 2021, meio-dia e 27 graus de temperatura em Porto Alegre. Estamos no dia da final da Copa do Brasil 2020. Hoje tem às 9h na Arena do Grêmio, Grêmio Futebol Porto Alegrense versus Sociedade Esportiva Palmeiras, um grande clássico do futebol nacional e a maior e melhor cobertura sempre aqui da Rádio Grenal. E o Dupla em Debate tratando disso. Hoje comigo, Ângelo Afonso, operação de mídias audiovisuais do Robert Abel, com também a participação de toda a nossa equipe da Rádio Grenal, que tem o delegato Benhur Marchiori, confiante no Hexa. Benhur, boa tarde. Boa tarde, Ângelo Guloso. Primeiramente, uma crítica ao Dalpzol. O Dalpzol tem te chamado de gordinho, não sei o quê. Pô, eu vi uma foto tua no Instagram, achei que era o Piquet do Barcelona, cara. Eu não sei qual é o mais bonito. Eu acho que o Dalpzol tem que ir no oculista, urgente. Me falta uma Shakira, viu, Benhur Marchiori? Só isso, essa é a diferença. Tu tens muitas Shakiras. Com relação ao jogo, Globo, eu entendo que são duas equipes muito parelhas. Eu acho que o equilíbrio é muito grande. O Palmeiras, a grande vantagem do Palmeiras sobre o Grêmio está no gol. Hoje o Everton, em atividade no futebol brasileiro, é o melhor. Não sei se foi eleito o melhor do campeonato, mas acredito que o tenha sido, né? Tem também outros aspectos. Eu não sei se depois de tu passar para todos os participantes aí, eu falo sobre o jogo. Kenny Braga, tudo bem com o amigo? Boa tarde. Oi, Ângelo, tudo tranquilo? Tudo certo. E aí, Kenny? Olha, eu tô aí na expectativa de ver esse jogo à noite, ver o que vai acontecer, né? E eu acho, Ângelo, que para o Grêmio ser, digamos assim, mais uma vez campeão da Copa do Brasil, o Grêmio tem que ganhar em Porto Alegre. Se não ganhar em Porto Alegre, acho muito difícil que o Grêmio conquiste o título da Copa do Brasil. Andrei Severo também está conosco. Tem a Sub-20, né, Benhur Marchiori? Não pode faltar. Mais uma revelação da Rádio Grenal. Tudo bem, Andrei? Boa tarde. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Benhur. Boa tarde, Kenny. Tem que ter a categoria de base, né? Tudo certo, vamos para mais uma decisão do Grêmio em Copa do Brasil e vamos ver se o Tricolor busca mais esse título Hexa, né? O Grêmio sonhando com o Hexa, o Palmeiras tentando o tetracampeonato, tantos confrontos em mata-mata entre Grêmio e Palmeiras inesquecíveis, quem sabe mais 2 agora. Pode, então, ampliar a sua expectativa, a sua projeção para hoje à noite e também para o próximo domingo, Benhur Marchiori. Realmente, né, como eu falava há pouco, são equipes muito parelhas, né? O Palmeiras tem uma vantagem que eu vejo assim, ó, que dentro da própria escalação do Palmeiras, se jogar Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Vinha, dentro da própria partida, sem que haja substituição, o Palmeiras pode mudar o esquema. O Palmeiras joga num 4-4-2 e o Marcos Rocha pode fazer terceiro zagueiro, Vinha passar para a ala e o Gabriel Menino, que joga por dentro, pode passar para a ala direita. Então são alternâncias, né, que o Abel Ferreira tem na sua equipe. Mas o Grêmio eu não sei ainda a escalação, mas eu acredito que o Maicon, não sei se os nossos repórteres já confirmaram, mas eu penso assim, Ângelo, eu não sei quanto tempo o Maicon jogar, se é 17 minutos, se é 32, se é 48, mas ele tem que sair jogando. Se fosse na regra antiga, 3 substituições tão somente, aí nós poderíamos ficar receosos, né? Mas não, são 5. Sai com o Maicon. O Maicon é padrão, é certeza de qualidade, entende? Na centroavância eu acho que há uma equiparação muito grande. O Diego Souza não é inferior ao Luiz Adriano, se equiparam. O Rony, que voltou a jogar aquele futebol do Atlético Paranaense, acredito que se iguale também ao PP. Quer dizer, nós temos ali Matheus Henrique, eles têm Gabriel Menino,
são parecidos. Eu acredito assim, ó, que a grande diferença esteja mesmo no gol. E eles têm hoje também, isso é inegável, o maior zagueiro em atividade no país, que é o paraguaio, esse Gustavo Gomes. Né? Pra mim, eu vou até mais além, eu acho o melhor da América, né? Não só do Brasil. Eu tô pra te dizer que eu acho que é o melhor. Às vezes ele se excede, ele dá uma chegadinha a mais, mas ele tem tempo de bola, quando tem que sair jogando ele sai, quando tem que dar um pico ele não tem vergonha de dar, mas a vantagem do Grêmio, é que nessa competição o Grêmio é o segundo no ranking, né? Podendo, caso se vitorie agora contra o Palmeiras, se igualar o Cruzeiro com 6 pontos. Exatamente. Agora, Ângelo, o Palmeiras teve, em relação a esse jogo de hoje com o Grêmio, ele teve um abaixo de última hora, que foi o volante Patrick de Paula, né? Que testou positivo para a Covid-19. Quer dizer, a Covid-19 já está entrando em campo também. É verdade. E aí, nesse sentido, bom, com a ausência dele, né, vai jogar o Felipe Melo, que eu acho um bom jogador, mas às vezes eu acho que ele se excede um pouco, mas ele é bom jogador também. Eu acho que o Palmeiras não perde muito. E o herói do título da Libertadores, que é o Breno Lopes, também não vai jogar porque não tem inscrito. Ele já havia atuado no torneio pelo Juventude. Mas mas eu acho que o atacante que deve causar maior preocupação para o Grêmio é o Rony. Embora o Luiz Adriano seja um grande, excelente centroavante, mas o Rony é muito bom jogador, cara. Um jogador que joga aberto pela esquerda, né? Se destacou muito, ele cresceu muito no Palmeiras com a chegada desse português aí, o treinador Abel Ferreira. Antes o pessoal pegava até no pé do Luxemburgo, né? Dizendo que não estava conseguindo tirar do Rony aquilo que poderia, né? Tudo que poderia. Rony que tinha se destacado no Atlético Paranaense. Já tem muita gente participando aqui no WhatsApp da Rádio Grenal, a gente faz o convite. O WhatsApp da Rádio Grenal é o 51999194808. Esse é o WhatsApp da Rádio Grenal. Tem também o Facebook Rádio Grenal Oficial, Twitter, Instagram e Twitter, @RDGrenal. Para começar, olha só de onde vem a primeira mensagem, diretamente da Rainha da Fronteira, que tu conhece bem, Benhor Marchiori. Aqui, ó. Minha Bagé. Xuxa, que é já o de negro, é teu rival, mandou aqui, ó. Ligado na Rainha da Fronteira, queimando uma pecuária, um abração a vocês, e o Benhur não está descartado de treinar o Bagé. Olha aí, hein? Xuxa vai assumir a presidência lá logo. Tu sabes que eu sou cidadão bagéense, né, com muita honra, e na minha passagem lá pelo Guarani, eu fiz muitas amizades mesmo. E eu não sei se na história do Baguá lá, do Clássico, porque a rivalidade lá é muito grande, claro que proporcionalmente, né, ela se iguala aí à dupla Grenal, é uma rivalidade grande. Mas eu como treinador do Guarani, eu acho que o Xuxa tem conhecimento disso, eu ia nos jogos do Grêmio Bagé e ficava na arquibancada lá no meio dos torcedores. É uma coisa diferente, mas eu penso também que a grandeza de um está diretamente ligada à grandeza de outro. O Internacional só foi campeão mundial porque o Grêmio foi. O Grêmio só foi campeão brasileiro depois de o Inter ter tido 3 conquistas. E eu quero mandar um abraço ao Xuxa e dizer que está difícil, Xuxa, porque a direção do Guarani se reuniu lá, o Tato, o Batistello, o Cleuzinho, o Caé, o Pizarro, e disseram que se eu fechar com o Grêmio Bagé, eu não entro na cidade. Então vai ter uma revolução, mas eu agradeço o carinho do Xuxa e de todos de Bagé que escutam o programa. Que barbaridade. Agora, Ângelo, o futebol brasileiro é muito estranho, né? Muito estranho. Por quê, Kenny? Não, vou dizer por quê. O Cruzeiro, ele tem 6 títulos da Copa do Brasil. 6 títulos, é o que tem mais títulos. No entanto, o Cruzeiro hoje vive uma situação dramática no campo e fora do campo, com dívidas astronômicas, problemas seríssimos, e eu fico pensando assim, por que o Cruzeiro chegou a tal decadência, né? Tal decadência, depois de ser uma das grandes potências do futebol brasileiro, né?
Bom, talvez alguma explicação a gente tenha aí das notícias recentes, né? Ministério Público também investigando a última gestão lá do Cruzeiro, uma crise, a maior crise institucional, não só financeira, vivida pelo Cruzeiro Esporte Clube, né? E detalhe, né? Não, mas o Ângelo é mais financeiro. Primeiro deixa eu dar as boas-vindas aí, o Andrei, tá? Porque que é um novo sub-20. É o sub-20 por quem eu tenho um carinho muito grande. O Guloso é testemunha disso. Tinha o Tiaguinho, o Fred Mercury, a gurizada toda. Eu tenho um carinho muito grande pelo sub-20. Então, seja bem-vindo, André. Obrigadão, Ken. Com relação ao Cruzeiro, não pode pagar 700 mil para um zagueiro mediano. Não pode, aliás, não pode pagar 700 mil para ninguém. A conta vem. E eu fico estupefato, Ângelo, que não é só o Cruzeiro que está fazendo isso. O seu co-irmão, que é só atravessar a rua ali, está fazendo igual. O Atlético contratou Vargas, contratou o Hulk, já tinha o Keno, tem o Chacha, agora falei certo. Qual é o outro? Contratou o Nath Fernandes. Quer dizer, a conta vem um dia. Pode ter certeza que essa conta vem. A do Flamengo um dia virá, a do Palmeiras um dia veio. Quer dizer, os caras estão fora da realidade. Aí a gente ouve assim, empresário do treinador gremista se reuniu com a direção atleticana. O treinador pede 1.800.000. Eu digo, não, mas tinha um personagem do Jô Soares, isso faz mais de 25 anos, que ele dizia assim, me tira o tubo que eu quero descer. Eu não sei, o futebol brasileiro, ele está caminhando a passos largos para o estado pré-falimentar. Não pode ser que as pessoas achem normal um salário de 1.500.000, tia. Mas, sabe, eu não sei, Ângelo, até eu gostaria de te ouvir se eu que estou completamente desconectado. Falar em desconectado, tu sabes que eu tenho um apreço muito grande pelo Luizinho, né? Só que eu vou ter que fazer uma referência ao comentário dele há pouco aí. Eu comprei uma TV grande, mas vou devolver, viu? Porque na TV do Luizinho ou da minha, ele não falou do lance do Rodrigo Dourado, gol impedido, que o VAR estava desconectado. Ele não falou daquele pênalti mandrake do Bragantino. Ele não falou do pênalti não marcado por Ferreirinha. Pô, só falam os que eventualmente trouxe prejuízo. O cara tem que falar os outros lances também, porque senão vai parecer que houve alguma coisa só para um lado. Não, teve um período aí que o Internacional só foi beneficiado. E eu até comprei do Kenny, o Kenny dizia assim, como é que aceita que dói menos, alguma coisa, e eu dizia, quando chegar, a banca paga e recebe, só está pagando, quando quiser receber, aí quando quis receber, chiaram. Não, mas vamos fazer todos os dados. Agora, viu? Vamos fazer todos os dados. Ângelo. Não pode ser parcial, trazer só alguns. Agora tem moda aqui na rádio, viu, Ângelo? Tem moda aqui na rádio um colega fazer o comentário sobre o comentário do outro. Agora, o REC faz um comentário e depois o colega da rádio faz um comentário sobre o comentário do REC. Comentou o comentário do comentário. Isso é uma novidade, isso é novidade no rádio brasileiro. Rádio brasileiro. Então é uma inovação no rádio brasileiro, é o comentário do comentário. Isso? Tu é campeão de criticar é o comentário do comentário. Isso é coisa ridícula. Deixa o REC ter o saco com a cabeça dele, deixa que ele diga o que ele quiser. Tu não pode criticar. Qualquer outro pode. Não, deixa que ele fale o que ele quiser. Eu gostaria que o REC tivesse no programa para ver o que ele ia ter a dizer. Tu é do clube do ódio. Tu não pode criticar. Não, eu sou do clube do ódio? Eu sou do clube do ódio? E tu é do clube dos panaca. Tu é o clube dos panaca que bota, que coloca no rádio. Tu é o panaca. Trouxa, o panaca. O Internacional joga contra o Flamengo e tu coloca no radinho assim, eles morreram na beira da praia, não sei o quê, eles morreram. Isso é coisa de panaca, de trouxa. Panaca, tá certo. Agora, ninguém é panaca aqui no programa. Não, ninguém é panaca aqui. Meio-dia 22 na Rádio Grenal. Respirem. Sim, Benhur Marchiori. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu fiz um comentário sobre o REC, porque para mim isso é verdade. Para mim o REC é o maior comunicador, um dos maiores do Brasil. Só que ele tem o espaço, e como ele tem assim uma audiência muito intensa,
Pô, daqui a pouco falou, tem já os prejuízos da arbitragem, o campeonato do VAR, tá? Mas e quando... Ângelo, tu és testemunha e todos os ouvintes do Duplo e da Rádio Grenal, que eu fui o primeiro a dizer que aquela bola do Cortez contra o Cuiabá saiu. Que aquele gol do Gilberto do Bahia não tem linha que me convença que aquele gol foi ilegítimo. Vai ter que falar todos os lances, cara. Senão vai ficar parecendo uma coisa que o Internacional só foi prejudicado. Não, ele foi beneficiado. Como o Grêmio também foi, como o Grêmio vai ser prejudicado hoje, ou vai ser beneficiado amanhã. Todos nós somos beneficiados e prejudicados. Ô, Ângelo, o que tu achou, Ângelo, da escolha do Marcelo de Lima Henrique para, digamos assim, dirigir esse jogo hoje, Grêmio e Palmeiras aqui na Arena? Olha, considerando que não poderia ser árbitro gaúcho ou paulista, eu acho que é um dos melhores que sobrou aí, né? O Kenny Braga, do que sobrou aí, é um árbitro que impõe muito respeito, que é muito experiente, tem muitas decisões, os jogadores costumam respeitar demais ele, né? Tem autoridade em campo, o Marcelo de Lima Henrique. Ele já não tem mais escudo FIFA, né? Mas ele é daquela categoria especial, que já foi FIFA. Para mim é o melhor do Brasil, independentemente de ter os de São Paulo, do Rio Grande do Sul, na atualidade, para mim, ele é o melhor. Tá de bom tamanho, Kenny Braga, também? Lembra dele? Não, assim? eu acho que sim. Tomara que a gente possa amanhã comentar o jogo, né? O que aconteceu dentro. Somente o jogo. E a gente não precisa comentar a arbitragem, né? Porque as finais do Campeonato Brasileiro foram terríveis nesse sentido aí. Porque os árbitros se tornaram protagonistas. O árbitro não deve ser protagonista do espetáculo. Mas o árbitro, o cara que trabalha no campo, o árbitro de vídeo, eles foram protagonistas. Então eu espero que o Marcelo de Lima Henrique faça o seu trabalho hoje com autenticidade, com honestidade, e que nós não precisemos comentar amanhã a atuação dele, ou comentar, digamos assim, erros dele. Pois é, Marcelo de Lima Henrique apita o jogo, ele será auxiliado pelo Rodrigo Corrêa, que é FIFA, do Rio de Janeiro, e o Alessandro Rocha de Matos, esse vem da Bahia, também é FIFA, conhecido como Popó. O quarto árbitro... Vou só fazer um adendo aí, eu não sei se eu escutei mal, o Kenny disse que tomara que ele faça o seu trabalho com honestidade, foi isso que o Kenny disse? E aí, Kenny Braga? Não, com honestidade, com seriedade, enfim, que ele... Não, mas só um pouquinho, que ele faz isso. Vem cá, tu não tá pra... Eu vou pedir, pelo amor de Deus, tu não tá pra comentar o que eu digo, cara. Tu não tá pra comentar o que eu digo, tu fala o que tu quiser, e eu falo o que eu quiser. Qual é o problema? Mas vem cá, então não é debate, é dupla... Não, mas não é, que tu só comenta o que eu digo, cara. Só pra... Sim, eu tenho que comentar alguém qualificado. Só pra ter uma referência. Eu tenho que ir na tua sombra. Não, tu disseste que tu esperas que ele apite com honestidade. Eu parto do pressuposto de que todos os dados são honestos. Se tu diz assim, tomara que ele tenha honestidade, então alguém não tem. Não, nós temos que partir do pressuposto de que de que todos são honestos. Agora, se nós soubermos de algo desonesto, nós somos os primeiros a ter que apontar a desonestidade. Como são humanos, são falíveis. Eles falham para tudo que é lado. Eu não acredito que vão falhar para beneficiar A ou B. Eles beneficiam hoje e prejudicam amanhã. Só para termos uma referência, Kenny Braga, Benhor Marchiori, ouvintes da Rádio Grenal, aqui do Duplo em Debate. Último jogo nosso aqui de um clube gaúcho, eu quero dizer que o Marcelo de Lima Henrique apitou, foi o 5-1 do Inter contra o São Paulo. Né? Não nenhum grande problema, né, de arbitragem naquele jogo. E antes disso ele apitou a semifinal, o jogo em que o Grêmio ganhou do São Paulo aqui na Arena, o jogo de ida da semifinal, a vitória por 1-0. Também, né, não lembro de algum problema naquela partida. Se vocês lembram, podem me ajudar, nossa audiência também aqui na interatividade. Mas o último jogo do Inter, então, aquele 5-1 contra o São Paulo, e antes o 1-0 do Grêmio contra o São Paulo por essa mesma Copa do Brasil. O Marcelo de Lima Henrique, que vai ter como VAR o Rodrigo Nunes de Sá, que é do Rio de Janeiro, né? E aí a gente espera também que as intervenções do VAR também sejam dentro da normalidade, que não corra nenhum tipo de problema aí, como mesmo citou o Benhur Marchiori. Ô Ângelo Afonso, o que é feito do Testinha? Ah, ele deve estar curtindo a sua folga. Ah, é?
Eu acho eu que tenho sim. Eu tenho impressão que nesse momento ele está passeando assim ali nas proximidades da usina do gasômetro, puxando o choco. Ele está puxando o choco ali na usina do gasômetro. Será? Eu acho que sim. Devem estar almoçando os dois, né? Imagino que os dois sentam à mesa juntos, né? Do jeito que o do choco é tratado pelo Dalpisol, né, Kenny Braga? Não, e conversam muito, eles trocam muitas ideias, né? Muitas ideias, né? Que barbaridade. 12:28 aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Esse é o Dupla em Debate, com muitas participações aqui. Muitos recados aqui. O Fabinho de Torre está nos ouvindo. O Marcelo de Esteio também está mandando o seu recado. Começando o fogo pro churrasco. Quem está colocando aqui também a sua opinião, Adriano Silveira, de Balneário Camboriú, que é colorado doente. Reni Wolfenbittel também está participando, mandando aqui a sua mensagem, falando sobre a conta. Avisa o delegado que infelizmente para o Flamengo a conta nunca vem, sempre dão um jeito para macular as coisas suspeitas que o cercam. Quem está falando isso? Reni Wolfenbittel, o professor. Tá, então pro professor Reni, eu peço que ele olhe o tape do Flamengo e Bragantino. O Bruno Henrique entrando na área sofreu um pescoção do zagueiro do Bragantino, mas apenas claríssimo. O juiz não deu nem falta, mandou a bola seguir. Não, o pessoal, a banca paga e recebe para todo mundo, não tem essa aí. Ângelo, sabe que eu achei muito legal que o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, tenha feito oportunamente assim um apelo aos torcedores gremistas para que assistam a partida dessa noite em suas casas, que não saiam de casas, que evitem aglomerações, e porque o momento é muito preocupante aqui no Rio Grande do Sul, não é somente no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, em razão dessa Covid, dessa maldita Covid-19. Então eu achei os hospitais estão lotados, quer dizer, não há leito, pessoas estão morrendo por falta de leitos, então realmente não há momento para aglomeração. E o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, fez um apelo no momento certo, oportunamente. É verdade, é muito importante que todo mundo tenha consciência, né, do momento que estamos vivendo, é o mais delicado até aqui. O jogo passou para as 21h por isso. Então hoje, veja em casa, né, com a sua família. Pode gritar na janela, na sacada, pode mandar corneta aí pelo celular, pelo telefone para os amigos, mas é importante, vale a consciência também hoje e no próximo domingo, inclusive, né, e pelos próximos jogos. Amanhã também o jogo do Inter e Juventude, a mesma coisa. 20h amanhã tem a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. O Guilherme Podgaiski, da Zona Norte, está mandando o seguinte no WhatsApp da Rádio Grenal: um dia gostaria de ver o Benhur e o Kenny se abraçando, juntos, rindo amigavelmente, tá dizendo o Guilherme, aqui no nosso WhatsApp da Rádio Grenal. Ô Benhur Marchiori, você começou o programa falando que não abre mão do Maicon, que o Grêmio precisa do Maicon pelo tempo que ele suportar, que ele aguentar. Mas então, considerando que ele terá de ser substituído, aí quem é o substituto do Maicon, hein, Benhur? Quem forma a dupla com ele? Se o Lucas Silva não estiver no início da partida ao lado do Maicon, ele será o substituto. Porque dá para jogar Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, dá para jogar todo mundo junto. Aí teria que sacrificar ou o Jean-Pierre ou o Alisson, né? Mas o Alisson é o jogador número 1 do Renato, não acredito que ele o faça, né? Mas eu sairia com o Maicon. O Maicon ele tem o tempo de bola, ele dá o ritmo da partida, entende? E nós não podemos esquecer que dentro da partida, o Abel Ferreira, ele muda de esquema. O lateral direito passa a ser o terceiro zagueiro, e como tu falaste ali no início, o Rony joga pela esquerda. Quando passa para o 3-5-2, o Vinha passa a ser um ala e praticamente um atacante pela esquerda. Aí o Rony muda de lado. Quer dizer, tem essas alternâncias. E o Grêmio com o Maicon tem a percepção disso. Maicon é o treinador dentro de campo. Então não sei quanto tempo ele vai suportar, mas o tempo que ele possa fazê-lo, ele tem que jogar.
Meio-dia e 32, e aí, André, o que acha sobre o meio-campo do Grêmio, hein? Maicon começa o jogo. Eu fiz até a pesquisa, viu, Benhur, Andrei, Kenny, ouvintes da Rádio Grenal, o último jogo inteiro. A última vez que o Maicon jogou 90 minutos foi no Gauchão, antes da paralisação do futebol, foi em fevereiro. Depois da volta do futebol aqui, em meio à pandemia, jamais o Maicon suportou 90 minutos. Eu não lembro especificamente agora qual o jogo que o Maicon entrou como titular a última vez, começou como titular. E ele tem uma qualidade que é invejável, então está sendo preparado para essa decisão contra o Palmeiras, né? Então, eu acredito que com condições físicas ele vai jogar, vai ser titular no meio-campo do Grêmio, e se não aguentar os 90 minutos, vai acabar sendo substituído ao longo do jogo pelo Lucas Silva. Acho que isso é uma coisa que já está meio que encaminhada, né? Mas o Maicon, ele é essencial para o meio-campo do Grêmio, ele dita o ritmo do meio-campo do Grêmio e faz com que o jogo tenha muito mais qualidade, né? Faz com que o Grêmio fique mais com a posse de bola, faz com que o Grêmio não só lateralize essa bola, faz com que o Grêmio fique com a bola mais no meio-campo e ganhe o meio-campo do Palmeiras, né? Que é aí, acho que, o ponto estratégico para que o Grêmio consiga sobressair em cima do bom time do Abel Ferreira, né? O Maicon é essencial para esse time do Grêmio e para que a sexta taça venha, né? Agora, parece, Ângelo, que o Paulo Vitor ganhou mesmo a posição do Vanderlei. Pois é, hein? Curioso, Kenny Braga, mudar o goleiro justamente para a final. Pois é, né? Não sei o que ocorreu, assim, não sei nos bastidores, se for, digamos, as atuações do Vanderlei que foram levadas em conta, mas de repente o Paulo Vitor é o titular do Grêmio. Hoje ele é o titular. E aí, Benhur Marchiori, mudaria o goleiro para hoje? Eu não mudaria, porque para mim todos são iguais, todos são insuficientes. Agora o cara faz uma campanha, entende? O Grêmio chega a essa posição com a participação dele, com erro e com acerto. E aí na hora da cereja do bolo, bota o outro e é do mesmo nível, né? Mas eu não sei se já está confirmado. Eu não faria a substituição, porque se tu fosse colocar, tem um Everton, chegou o Everton, aí o Everton que é superior, mas eu não vejo superioridade em Paulo Vitor, Júlio César, Vanderlei. Aliás, eu acho que depois da Copa do Brasil, o Grêmio vai fazer uma remodelação no seu elenco, né? Eu acho que desses 3, 2 tem que procurar clube, ficar com um experiente, dar chance para a garotada. Ângelo, eu quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço. Estava de aniversário a doutora Vitória. Ela é filha do delegado do Cleiton, mas felizmente puxou a dona Ira, que é a mãe, porque o Cleiton é muito desprovido de esquerda, meu colega delegado. Então, um abraço a ela e um abraço ao irmão também, o Gabriel. Todos ouvindo o Duplo em Debate. Essa é a audiência da Rádio Grenal que não para de crescer. Muita gente participando aqui pelo WhatsApp da Rádio Grenal. Eu vou procurar na audiência se alguém concorda comigo, porque vocês comentaram sobre o Maicon aí. Eu devo ser o único que ainda escalaria Matheus Henrique e Darlan, né? Nem Maicon, nem Lucas Silva. Mas eu sei que pro Renato não tem condições. O Lucas Silva, inclusive, está à frente do Darlan para o Renato, coisa que eu contesto, que eu não entendo. Mas daqui a pouco vamos ver se na audiência da Rádio Grenal tem mais alguém com essa opinião. Mas me chama muito a atenção aqui, eu tô de olho no nosso WhatsApp, como tá dividido no quesito goleiros aqui, os ouvintes da Rádio Grenal. Uns dizendo que é uma briga que não tem assim um claro vencedor nessa briga por titularidade. Muita gente discordando aqui no WhatsApp da Rádio Grenal. O recado aqui, do Tico, esse concordou, é o Cristiano de São Jerônimo, Tico, tem que entrar o Maicon e o reserva absoluto dele é o Darlan. Acorda, Renato. Recado do Cristiano de São Jerônimo. Darlan e Maicon são mais ou menos a mesma função. Lucas Silva e Maicon são características diferentes que mudam o tipo de jogo do Grêmio, né? E o único titular absoluto é o Matheus Henrique. Exatamente. Ainda falando sobre o Paulo Vitor, Ângelo, eu tô com os números dele aqui nessa temporada 2020/2021 e ele jogou apenas 12 jogos como titular nessa temporada e foram 10 no Brasileirão e 4 nesse ano. Contudo, ele foi substituído e
quando solicitado, ele teve bons números, né? São 8 gols sofridos nessas 12 partidas, e o Grêmio teve 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Eu acho que esse é o principal ponto que credencia o Paulo Vitor como titular para essa final, né? Detalhe, ele não jogou nenhum jogo na Copa do Brasil. Esse seria o primeiro jogo dele na competição. Curioso. E sabe que... Sim, Kenny Braga. Agora viu, Ângelo? Em relação ao Maicon, cara, o problema dele, ele é ótimo jogador, excelente jogador. O problema é que ele tem... O problema é no seu joelho, né? Seu joelho esquerdo. É um problema crônico no joelho esquerdo. Então ele não consegue jogar a partida inteira. Se ele entrar, se começar, a torcida gremista já espera a substituição dele. Porque desde aquele jogo lá contra o São Paulo, há 2 semanas, quando ele foi substituído no intervalo, ele não participou de nenhum jogo inteiro, né? Ele não completa os 90 minutos. Então isso aí, evidentemente que o treinador leva isso em conta. Pode jogar o primeiro tempo, enfim, mas ele não vai completar o jogo se ele for escalado no início da partida. O Ângelo. São que os números dizem, né? Muito curioso que ele, na volta do futebol, não tenha conseguido fazer um jogo inteiro, não tenha feito 90 minutos uma vez sequer. Sim, Benhur Marchiori, fala para a audiência da Rádio Grenal. Eu quero me filiar ao Kenny aí nessa, que Deus parabéns ao presidente Romildo. Nós temos essa mensagem aí, se possível depois, ela é tão importante que deve ter a gravação, se possível durante o duplo aí, colocar. Mas antes das 21 horas, nós temos 2 aperitivos aí, ó. Às 16h45, a nossa Roma, o Patinho está lá em Camboriú, já aguardando esse jogo. Ela enfrenta o Milan. E o Milan está na frente da Roma. Só que está tudo embolado, né? Está tudo embolado. Se a Roma ganhar do Milan hoje, fica tudo embolado no campeonato italiano. E depois, a Inter está ganhando agora, né? A Inter que tá na liderança, tá fazendo 3-0 no Genoa agora. Mas aí a aspiração da Roma é a vaga para Champions, né? Mas depois das 19 horas tem um jogo aí que interessa a todos nós, porque diz respeito a alguém que está nos ouvindo agora, que é o Paulo Pelaipe. Às 19 horas, início lá do Campeonato Paulista, o Botafogo do Pelaipe enfrenta o São Paulo. Claro que não vai ser o São Paulo que ganhou do Flamengo, né? Vai ser um São Paulo, acredito que com a garotada. Mas com o Crespo já. Como? Com o Crespo já treinando a equipe. Já com o Crespo treinando a equipe. E é um jogo que nós estaremos à distância aqui, torcendo muito pelo Botafogo, porque se é time do Pelaipe é nosso time também. Grande Paulo Pelaipe, um abraço a ele. Ele contratou o centroavante que era do Ipiranga, né? O Neto Pessoa. Deve jogar hoje já, inclusive. O Ipiranga ontem meteu 3-0 no São Luís. Mas pra tu veres a confusão que é o futebol brasileiro. Eu falava com o Pelaipe disse que não vai poder utilizar 8 jogadores porque só poderia inscrevê-los a partir de amanhã. Que barbaridade. Então ele vai ficar sem 8. Mas isso deve ser por conta do contrato, eu imagino, né, Benhor? Para o contrato começar em março, será? Não? Exatamente. O contrato começar em março. Então ele não pode escrever. A não ser que o Pelaipe já esteja se vacinando, né? Mas olha aqui, se eu tomar um sacode aqui, eu vou dizer que é por conta dos 8. Mas eu não acredito. Eu acredito que realmente o Botafogo vai, a partir de amanhã, melhorar. Mas eu vou dizer, Benhor, é preocupante a notícia pro Pelaipe aí, pra quem torce pro Botafogo de Ribeirão Preto, porque o São Paulo deve ir com força máxima no primeiro jogo do Crespo. Provável São Paulo aqui, ó, Thiago Volpe, Arboleda, Diego, Bruno Alves, Igor Vinícius, Tietê, Reinaldo, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Pablo. Só não joga o volante Luan, que tem propostas para sair do São Paulo, não foi nem inscrito no Paulistão. Então é a força máxima. Dificulta, Aí fica difícil. Aqui, ó, já apareceu um ouvinte São Paulino, Paulo Henrique, de Guarulhos. Mandou aqui, ó. Pelaipe vai tomar uma surra hoje. Torcedor São Paulino que apareceu aqui na interatividade da Rádio Grenal. O Paulo Henrique, esse aí, ele é meu amigo aqui no Insta. O Paulo Henrique, esse é o São Paulino mais descrente que eu conheço. O São Paulo vai jogar com o Flamengo e ele diz, nós vamos tomar uma chinelada.
Aí o São Paulo vai jogar com 15 de Piracicaba, eles vai, jogo difícil. É o São Paulino que não acredita no São Paulo. Tem desses, né? Será que tem gremista descrente também, ô Benhur Marchiori? Não, tem gremista consciente, né? Não falta de descrente. Porque se nós formos analisar o Grêmio deste ano, o Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele só está à frente daquelas equipes que normalmente disputam vaga na Sul-Americana, para não cair. O Grêmio não fez um grande brasileiro, até porque em determinadas situações foi com uma equipe completamente desfigurada, exemplo do que ocorreu agora na quinta-feira, mas essa se justifica. O Grêmio, na Copa do Brasil, teve a sorte de pegar 2 clubes de Série B, que é o Cuiabá e o Juventude. O Grêmio não, este ano, e no final do ano passado, ele não reeditou as grandes atuações de 16 e 17, né? Mas, por outro lado, o Palmeiras, que embora seja campeão da Libertadores, também não foi com grande futebol em cima do Santos, tomou-lhe uma chinelada no Allianz Parque, frente ao River. A única grande atuação do Palmeiras esse ano foi mal no Mundial, muito mal. A única atuação boa foi lá, contra o River, na Argentina, né? Então, eu acho assim, que está muito em aberto, as equipes são muito equilibradas, e eu confio muito na história do Grêmio na competição. O Grêmio sabe como disputar essa competição. Mas aí o Palmeiras também sabe, hein? Não é campeão contra o Grêmio, mas é tricampeão da Copa do Brasil. Inclusive em 98, quando foi campeão em cima do Cruzeiro, eu estava na sala. Até depois vou te mandar o vídeo do Filipão em rede nacional, agradecendo a minha presença lá na concentração. Então tá justificado então o título do Palmeiras. Não, mas e a da Libertadores de 99 também, são fatos. Quanto a fatos, não há argumento. Participei da palestra. Um dia, quando nós tivermos um tempinho maior, vou contar detalhes. Ajudei. Só que agora o Palmeiras tem pela frente o Grêmio, né? Aí é diferente. Ângelo, o Palmeiras é treinado por um técnico português. E hoje de manhã eu vi um dado aí muito interessante. Existem 25 técnicos portugueses trabalhando no exterior. E inclusive treinando clubes de futebol e até seleções. 25 treinadores portugueses no exterior. Então o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, é um desses 25. Imagina só, os técnicos portugueses estão em alta no momento. O maior deles, que vai ser sempre lembrado como referência, é o José Mourinho, né? Atualmente metendo 4-0 esse é o grande treinador, né? O grande treinador. Exato. Mas aí o Jorge Jesus veio pra cá, campeão brasileiro, campeão da América, e aí o Abel Ferreira já sendo campeão da América também, independentemente do que acontecer hoje e semana que vem em São Paulo, tá na história inclusive da Copa Libertadores da América, 2 técnicos campeões portugueses consecutivamente. Isso é bem curioso. Eu não sei se o Abel Ferreira, no momento lá, é evidente que ele conta com o apoio da torcida do Palmeiras, claro, né? Mas eu não sei se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, eu não sei se o seu Abel Ferreira vai ficar com o mesmo apoio que ele tem no momento. Porque a participação do Palmeiras no Mundial de Clube foi simplesmente ridícula, foi deplorável. Campeão da Libertadores, tudo bem, mas no Mundial de Clube foi deplorável, né? E aí, de repente, aquele papelão que ele fez e vem agora e perde para o Grêmio a Copa do Brasil, então não vai ficar bom não vai ficar boa a situação lá do Abel Ferreira. Eu acho que a grande diferença, Angelo, entre o Abel e o Jorge Jesus é que eu não lembro do Jorge Jesus expulso de campo. E o Abel, tão somente em um jogo, eu posso estar equivocado, não ter visto alguns outros jogos, mas nos jogos em que eu assisti, ele no mínimo ele ganhou cartão amarelo. Ele tem mania de querer condicionar a arbitragem desde o início, passa o tempo todo ali perturbando o quarto árbitro. Quer dizer, em termos de comportamentais, ele não é exemplo a ser seguido.
12:47 aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. A gente falava sobre descrente, para tocar um pouco no assunto do Inter também, o Kenny Braga, rapidinho. Você aí, pelo que conversou com outros colorados, acha que depois de mais um primeiro vice da Copa do Brasil, agora o vice-campeonato brasileiro, o torcedor colorado vai começar a temporada de 2021 amanhã, descrente ou acreditando que o Inter está no caminho para voltar às conquistas, hein, Kenny Braga? Não, eu acho que o Internacional está no caminho para novas conquistas, sim. Porque já aconteceu em outras oportunidades, o Internacional ser vice-campeão, no brasileiro, e se torna campeão da Libertadores. Então eu acho que está no caminho certo, sim. Agora eu quero saber como será aqui a atuação, o desempenho, enfim, do Miguel Ángel Ramírez. Ele não estará ainda aqui em Porto Alegre na estreia do Internacional no Gauchão, que será segunda-feira. O time da gurizada do Internacional estará sob as ordens do Fábio Matias, que é o técnico da categoria sub-20. Então eu espero que o Ramírez ele tenha um bom desempenho no Internacional, mas uma notícia que chega e com a qual eu não concordo é que o Internacional faça, com esse técnico espanhol de 36 anos, faça um contrato por 2 anos, viu? Tinha que ser só 1 ano, Kenny. Eu sou contrário que se faça um contrato de 2 anos com o treinador de futebol. Faça-se um contrato de 1 ano. E dependendo do desempenho dele, se renova o contrato por mais 1 ano. Agora, tu imagina o seguinte, Afonso, o técnico não se dá bem. O técnico vai mal. Isso não vale apenas para ele, vale para qualquer treinador. E aí a torcida fica insatisfeita com o treinador, o clube se sente na obrigação de demiti-lo e aí tem que pagar um monte de dinheiro. Então não é uma boa isso aí, não é uma boa mesmo, tu fazer um contrato de 2 anos com um treinador de futebol, seja qual for o seu nome. Mas, Kenny, eu acho que o pensamento dessa direção, dessa nova direção que assumiu o Inter agora em 2021, é justamente esse, é dar tempo de trabalho para o técnico, por isso o contrato de 2 anos e justamente para blindar um novo treinador que vai chegar aqui sem conhecer, sem nunca ter treinado o Brasil, um idioma diferente. É justamente esse o caso. O problema é até onde dura a convicção, né? Exatamente, por pressão da torcida, principalmente, né? Mas pelo que eu vejo de falas do Alessandro Barcelos, antes deles serem promovidos à direção geral do clube, eu vejo que eles vão tentar manter ao máximo o treinador no Inter, o Miguel Ángel Ramírez. Vide, por exemplo, o Fernando Diniz no São Paulo, que tentaram, até que uma hora realmente ficou insustentável o trabalho e acabou por ser demitido. Mas esse eu acho que é o maior detalhe dessa direção, vai tentar dar o máximo de convicção e força para o trabalho do Miguel Ángel Ramírez aqui no Inter. Não, evidentemente que a diretoria pode fazer isso, mas o problema de um treinador que não tem um bom desempenho no comando de um time é fora do campo, é com os torcedores. Então muitas vezes assim a diretoria quer segurar o emprego do treinador que ela contratou e não consegue pela pressão da torcida, mas isso acontece em todos os lugares. Então é por isso que eu acho, faz um contrato por 1 ano e aí renova por mais 1 ano, não tem problema nem. Qual é o problema? Aí, digamos assim, aí o treinador diz assim, chega e diz assim, não, eu não aceito, eu só quero 2 anos de contrato. Eu digo, então passe bem, eu vou em busca de outro treinador. Mas são poucos treinadores também que aceitam um contrato de 1 ano, né? Isso sim, ultimamente no futebol sim. E falando nisso, Benhor Marchiori, Bruno Soares participou mais cedo aqui da programação da Rádio Grenal para falar que a informação que vem de Minas Gerais é que o Atlético Mineiro vai investir no Cuca, está próximo de um acerto com o Cuca, e que Renato deve renovar o contrato com o Grêmio até o final deste ano, caso o aumento pedido pelo treinador seja de no máximo 10% do que recebe hoje, Benhor Marchiori. E aí? Bom, eu já sou contra o que ele recebe hoje, né? Eu tenho coerência.
Aí vai ter aumentado. Eu fico me questionando assim, ó. Se tivesse ganho a Libertadores, se ganhar a Copa do Brasil, então ele tem que ter 100% de aumento, não 10%. Tá, e eu pergunto assim, caso não ganhe a Copa do Brasil, o Grêmio terá tão somente o Campeonato Regional. E aí tem que ter aumento? Sinceramente, eu não entendo. Eu acho esses salários já exorbitantes. E aí o pessoal quer aumento. Premiação, a Copa do Brasil vai nos render 52 milhões. 26 os boleiros querem. Quer dizer, para o clube, tudo, vinde a mim as criancinhas. É só para um lado. É só para um lado. E aí aumenta. Essa do Atlético aí até agora, sabe? Eu não estou convencido, cara. Eu acho que de mas que vai para quanto? Então, assim, eu não sei onde vai parar o futebol. Mas tudo bem, os dirigentes que deem aumento, que deem premiação, que deem 80% da premiação da Copa do Brasil, que eu faço. E o clube continua com as suas adversidades. E 10%, no caso do Renato, pode significar aproximadamente 100 mil reais a mais, né, Benhor? Mas 100 mil, eu vejo dizer, esse guri subiu da base e só vai ganhar 100 mil. Só vai ganhar 100 mil. Nós chegamos a esse ponto, jogadores medianos, para não dizer outra coisa, dizendo, não, mas o clube só me ofereceu 300. Não, mas 300 mil é tu levantares, Ângelo, para tomar café lá no... Como é aquele motel lá que o REC vai com... Coliseu, ele vai lá com o Andrezão. O REC vai com o Andrezão. Sugiro que tu conheça também. O REC tá tomando café com o Andrezão e tá entrando 10 mil por dia na conta. Sabe? E concordo plenamente com o Kenny, treinador, e vou dizer mais, tem um agravante no caso do Internacional. O treinador tem que ter contrato de 1 ano. Se ele for bem, renova por outro ano. E no Internacional, o Andrei estava falando ali em convicção, Andrei, eu sei que tu é sub-20, tu vais aprender. O terceiro resultado negativo, a torcida já faz pressão. E no Internacional tem um aspecto. Ele estará substituindo o melhor treinador do Brasil, eleito por todo mundo como o melhor, com 9 vitórias seguidas. Quer dizer, a torcida vai fazer a comparação. E o dirigente tem a convicção até o momento em que ele não se sinta ameaçado. Porque daqui a pouco, em não querendo fazer prejuízo a essa imagem, ele diz, azar do Miguel Angel ou quem quer que seja. Então, por que contrato de 2 anos? Eu ouvia hoje na programação anterior, hoje, que também estava, o Dudu, esse tem contrato, o lateral direito que está no Atlético Goianiense, tem contrato de 5 anos com o Internacional. O Valdívia parece que ainda tem contrato. Mas o que é isso? Como é que tu fazes um contrato de 5 anos? Mas será que eu estou errado? Aí o Dudu jogou alguns meses e aí 4 anos e tanto ele não vai jogar no Internacional. O Internacional paga salário. O Valdívia não sei há quanto tempo não joga. O Internacional paga salário. No Grêmio também. Pô, mas não, o contrato tem que ser de 1 ano. Olha aqui, estradulando com os jogadores. Mas tem 6 meses, ele pode assinar com outro clube. Mas ele que assine, porque Grêmio Internacional tem uma coisa, o mês tem 30 dias. Mas ele vai pro Vasco. Mas vai pro Vasco que não vai receber. Aqui tem 30 dias. Vamos parar com essa assistência. Entende? Tá demais. Vamos pensar mais nos clubes. Agora, Ângelo, eu achei curioso tu dizeres assim que o Renato vai renovar com o Grêmio, que isso aí é uma novidade. Não tem novidade nenhuma. A impressão que se tem, Ângelo, é que o Grêmio, só existe o Renato para treinar o Grêmio, que não existe outro treinador no mundo. Eu acho que nem o Pepe Guardiola serve, só o Renato serve para treinar o Grêmio. Então, a renovação do contrato do Renato é obviedade, né? Ele vai renovar sempre com o Grêmio, ele vai ficar sempre no Grêmio. Mas aí a pergunta que eu faço, se não for o Renato, ou não fosse o Renato o treinador do Grêmio para a próxima temporada, quem tem de melhor aí no mercado, mais interessante e acessível, né? Porque
quando eu faço essa pergunta, muitos vêm com o Marcelo Galhardo como resposta, mas o cara tá lá no River Plate. É dali pra Barcelona. Que vai, saindo do River, vai pra Europa só. Então, se não for o Renato, quem seria, hein, Benhur Marchiori? Não, mas então, usando esse teu argumento, eu vou concordar com quem? O Renato vai ficar até 2050. Eu não estou falando especificamente de Renato. Esse final de semana, se não for o Abel. Tem alguém. O Internacional não foi, buscou o Miguel Ángel Ramírez, antes não trouxe o Cudê. Nós sempre. Nós podemos dizer o seguinte: fica o Renato, porque o Renato nos tirou de uma fila de 15 anos. E, aliás, nós temos que decidir. 15 anos não inclui Campeonato Gaúcho, porque os mesmos que dizem que o Grêmio ficou numa fila de 15 anos, dizem agora, mas o Grêmio foi campeão gaúcho. Não, mas campeão gaúcho agora vale. Nos 15 anos não vale, o cara tem que decidir. Agora, se tu ficares assim, fica o Renato, porque o Renato é o maior ídolo da história do Grêmio como jogador, nos deu Copa do Brasil, é o único brasileiro que ganhou como jogador e como treinador, fica o Renato por isso. Agora, tu argumentares, tem que ficar o Renato porque não tem outro. Bom, então os treinadores do futebol brasileiro têm que largar, tem que encontrar uma outra profissão. Agora, Ângelo, foi muito importante, né, Ângelo, a passagem do Abel Braga aqui pelo Internacional. Eu estou dizendo em relação a ele mesmo. Na verdade, o Abel Braga renasceu como treinador aqui no Internacional nessa passagem agora. Porque ele foi escolhido pela CBF como o melhor técnico do futebol brasileiro da temporada. Isso aí é um prêmio merecido para o Abel Braga. E ele, evidentemente, que não tem nenhuma disposição de parar com o futebol. Ele está com 68 anos e ele pretende seguir adiante, na Casa Mata por alguns anos mais. Eu não sei se ele vai continuar no futebol brasileiro ou vai para o exterior. Mas parece que ele tem, inclusive, sondagem, um convite lá do Al Jazeera dos Emirados Árabes. Tu imagina só, trabalhar nos Emirados Árabes, o cara ganha muito dinheiro. E o Abel merece se isso acontecer. E, aliás, por falar em jogadores da seleção da CBF, nós tivemos, assim, o Cuesta e o Edenilson escolhidos para figurarem nessa seleção aí da CBF. Então, os dois jogadores, eu nunca me cansei de elogiar o Cuesta. É um excelente jogador. E o Edenilson também. Então, eles mereceram também figurar nessa seleção aí. O Cuesta que começou a temporada em baixa, né? Assim, abaixo do nível dele. O próprio nível Cuesta. Que é mais elevado, Pois é. E conseguiu acabar a temporada em cima, né? Por cima, conseguiu se recuperar com o Abel Braga. Ali no esquema do Cudê, o Cuesta não encaixou, errou muitas vezes durante a temporada com o Cudê. E com o Abel ali encaixou e conseguiu se recuperar e fez um ótimo fim de temporada, né? Só uma brincadeira ainda que o Patrick fez nas redes sociais, viu, Kenny Braga? Ele colocou no Twitter que deve ter jogado vôlei nessa temporada. Realmente deve ter jogado, não é possível. Ele esperava ter entrado na seleção do campeonato. Achei criativo. Mas é outro jogador, assim, Ângelo, sem brincadeira. É outro jogador que merecia também, porque ele jogou muita bola nessa temporada, Patrick. O problema é tirar quem dessa seleção, né? Tinha Claudinho no meio campo, o Vina, o próprio Edenilson, o Gerson do Flamengo. Aí falta espaço mesmo, né? Todos muito artilheiros, né? E o Flamengo, campeão brasileiro, só 2, né? Somente 2 jogadores, né? Qual? Gerson e quem, Foi o Gabi... Quem? Entrou o Gerson no meio campo e o ataque foi o Gabigol, né? Eu acho que teve o Gabigol no ataque. Vamos conferir aqui. Mas assim, com todo o respeito ao Vinha, esse do Ceará, é um bom jogador, mas o Patrick não pode ficar fora. O Gabigol do Flamengo ficou como... Do Flamengo ficou o Gabigol e o Gerson. Isso aí. Não, se não botasse o Gerson, tinha que... Aí as pessoas que escolheram tem que comentar outro futebol. O Gerson, pra mim, foi o melhor jogador do campeonato. Agora o Patrick tinha que estar... Tá, mas no lugar de quem, Benhur? No lugar de quem? Do Vinha? Do Vina? Mas o Vina ele fez uma baita temporada e... Foi mais de meio time do Ceará sozinho. Pois ele carregou o Ceará, né? É bem difícil. Aí ele vai pro São Paulo. E vai disputar a posição. A gente conhece isso aí.
Eu acho que uma das maiores questões do Patrick, por exemplo, não ter aparecido nessa seleção do Campeonato Brasileiro foi o fato que o Patrick, ele fez ótimos jogos, foi muito regular durante a temporada, mas ele não marcou tantos gols nessa temporada, principalmente agora no fim. O Edenilson apareceu muito nesse fim de temporada, marcando vários gols de pênalti, foi decisivo para que o Inter disputasse o título até a última rodada, né? Então acho que talvez esse seja o maior motivo pelo qual o Patrick não tenha aparecido nessa seleção do campeonato, né? 1h03 aqui na Rádio Grenal, dupla em debate no ar, sim, Benhor Marchiori? Não, tem vários ouvintes aqui, ó, Fabiano Vasque Bidesse, que aliás diz que passou agora e viu o Patinho agarrado num caniço. O Patinho não tá seguindo as orientações aí, tá pescando, Patinho. O Diego Matheus, Daniel Dupont da Restinga, o Fernandinho do Cavaco, o Fábio lá da Flórida, dizendo o seguinte, que são adeptos da campanha que o Kenny lançou, né? E que é o Rio Grande do Sul contra o resto do país. E assim como os gaúchos torceram para o Internacional no Brasileiro, hoje o Grêmio é o Rio Grande do Sul na Copa do Brasil. Esperamos que todos os gaúchos, que nem disse o Kenny, né? Gaúcho que é gaúcho, torcem para o time do Rio Grande. Nós esperamos que essa torcida também tenha o Kenny hoje. E aí, Kenny Braga? O silêncio diz tudo. 1h04 aqui na Rádio Grenal. Abraço pro Cristiano Beloli, de Santo Antônio da Patrulha. Esse é um dos maiores gremistas que eu conheço, o Benhor Marchiori, porque... Mas ele é Miguel, ele é migueleiro, que nem diz o ídolo. Mas ó, que tu vai chamar ele de migueleiro, ele acabou de dizer, manda um abraço pro meu ídolo, Benhor. Não, mas ele fica de trazer uma cachaçinha pro Belk, e só que o Belk conta, né, de uma 51. Gosta. E ele não traz, e o Belk fica chorando nos cantos aí, não, o Beloli, traz aí a cachaçinha. O Ângelo, deixa eu aproveitar, nós temos na Argentina lá, um Baldasso gremista, né? O Eugênio Baldasso, nasceu o filhinho dele, o Francesco Rodrigo Baldasso, que lá, em razão do vô ser Boca, a mãe é Córdoba, né? Mas aqui o Baldassinho, filho do Baldasso lá, é gremista. Um abraço a ele. Grande abraço a toda a audiência da Rádio Grenal do Dupla em Debate participando. E aqui, Benhur, mais cedo tu falavas da tua contribuição para um dos títulos do Palmeiras, né, na Copa do Brasil, em 98, o primeiro título do Palmeiras, e depois na conquista da Libertadores de 99. Falando em treinador, olha aqui o que eu recebo, ó. Ricardo Zimmermann, que é o irmão do Rogério, né? O Rogério treina melhor, mas o Ricardo joga muito mais, viu? Joga muita bola até hoje, o Ricardo. Não, né, falando sério, sem brincadeira. O Ricardo, com 20 e poucos anos, com a bola que jogava, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Ele jogaria em todos os times da Série B e em alguns da Série A. Joga muito, joga até hoje, né? Agora, evidentemente, o futebol parou, mas é da turma do Resenha e é diferenciado. Ele mandou aqui, ó. No final da palestra, o Benhur foi o responsável por dizer pro Alex não voltar para marcar. Se deixasse pelo Felipão, ele tinha que marcar. Confirma com ele. É verdade ou não é, Benhur Marchiori? Tá. Então é o seguinte, Ângelo. Isso aí é na decisão da Libertadores de 99, tá? O Felipão passou o tempo todo. Porque o Felipão é muito meticuloso. Ele, por exemplo, tá? O time que ele está treinando vai jogar contra o Estrela, certo? Aí diz, pô, o teu amigo lá, o Ângelo, é de Lajados. Ele conhece o time de Estrela. Traz o Ângelo aqui. Ângelo, o que tu conhece sobre o time de Estrela? Aí tu vai dizer assim, aí ele passa na palestra. Ele passou a palestra inteira dizendo pro Alex, o Alex Cabeção, tá? Marca o volante. E eu tô lá com a direção lá, né? Tô com o presidente, eu tô com o vice-Simão, Della Mânica, que era delegado de polícia também. E termina a palestra, ele diz, alguém quer falar? Aí o Paulo Nunes disse, não, Benhur. Aí o Felipe disse, não quer não, vambora. Aí o Vinho disse, não, parece que o Benhur quer falar. Aí eles não querem falar, né? Tipo a minha tia, quando eu vou lá, não querem dar uma cortando, né? Já. Aí eu digo, não, eu só falo se for consenso do grupo. E eu te juro, todos começaram a gritar, Benhur, porque eu já tinha ido na Copa do Brasil no ano anterior. Aí eu cheguei lá e disse, eu queria dar uma palavra de incentivo, mas se o professor Felipe permitir, só uma coisa, não, pode falar.
Alex, tu não tem que marcar volante coisa nenhuma. Quem tem que marcar são os que não jogam nada. Pô, aí eu digo, me quebrei. Aí o Galhardo disse assim, quem são os que não jogam nada? Eu digo, não, Galhardo, o Alex não pode marcar. Aí o Rogério volante, quem são os que não jogam nada? Eu digo, não, o Alex não pode marcar. Aí o Júnior Baiano, pode dizer quem são os que não jogam nada? Eu digo, tu não joga nada, o Galhardo não joga nada, o Rogério não joga nada. Aí comecei a dizer, o Rogério quando veio pra cá, dava carrinho, com a bunda no chão e coisa, agora penso que é o Clodoaldo, com a bundinha pra trás e tal. O Júnior Baiano, no jogo contra o Botafogo, matou a bola, acho que o centroavante era o Ferretti, não me lembro, fez o gol. O Alex não pode marcar, senão não vai ter bichinho. É o único que cria aqui. Conclusão, o Alex não marcou o volante e o Palmeiras foi campeão. Então tem essas coisas aí, mas eu vou te mandar depois. Muito bom. A Copa do Brasil de 98, a declaração daqui a pouco eu te mando, a declaração do Felipe em rede nacional agradecendo a participação do Benzinho da Copa. Boa. Agora, é impressionante, passa um filme pela cabeça, né? Pensar em Grêmio e Palmeiras, Benhur, e aí você teve, inclusive, essa ligação com o Palmeiras por conta do Felipão, a passagem dele por lá, e são alguns ídolos em comum, Felipão, Paulo Nunes, e assim vai, mas se a gente fizer um filme, podemos até pegar aqui, de trás pra frente, os mais recentes, 2019, Libertadores, o Grêmio classifica depois de perder o jogo na Arena. Perde por 1-0 aqui, gol do Scarpa, faz 2-1 lá, show do Everton, Alisson, tiveram grande atuação e o Grêmio avançou na Libertadores, né? Naquela ocasião, foi para semifinais. Aí 2016, o caminho pro título parecia meio que perdido pro Grêmio, né? Benhur, lembra até a expulsão do Alione nas quartas de final, né? Em 2016. O Grêmio ganhou por 2-1 aqui, tava perdendo lá, e aí o Everton de novo apareceu para classificar o Grêmio. 2012, a lembrança ruim, o Grêmio eliminado do Olímpico pro Palmeiras do Felipão, né? O Palmeiras caiu naquele ano, mas antes ganhou a Copa do Brasil, gols do Mazinho e do Barcos, né, no Olímpico, e aí o Palmeiras tirou o Grêmio na semifinal. E a gente volta pros anos 90 lá, né? O Brasileiro em 96, a Copa do Brasil em 96, Libertadores 95, aquele 5-0 pro Grêmio aqui, 5-1 pro Palmeiras lá, Copa do Brasil 95, Copa do Brasil 93, grandes confrontos na história entre Grêmio e Palmeiras, por isso que eu abri o programa dizendo que sejam mais 2 pra história, né? Não resta dúvida, Ângelo, mas eu acho que o mais marcante, teve um aí que roubaram do Grêmio, né? Roubaram é um termo, falharam contra o Grêmio. O gol anulado do Jardel? O Bandeirinha deu um impedimento do Jardel que saiu 5 metros em condição legal. O Mourão, acho que era o árbitro, não me lembro. Falhou, cara. Era. Mas o que Francisco mais me marcou, da Silva Mourão. Isso, o que mais me marcou foi o que eu fiquei até as 4 horas da manhã na segunda delegacia. O delegado era o delegado Mainardi, que era sogro do Murilo, que era o goleiro do Grêmio também, reserva do Danley. Aquele que fechou o pau com o Dinho, e o Danley veio, deu voadora, levou soco, coisa. No 5-0, né? O 5-0, depois o Grêmio, o Palmeiras devolveu 5-1 lá e o Grêmio saindo, ganhando com o gol do Jardel. Aquilo ali até hoje, a patroa não acredita que eu fiquei até as 4 da manhã na delegacia. Mas fiquei. E tava lá, né? Deu ocorrência. Teve jogador fichado, Benhur? Como é que é? Teve BO? Não, o Valber e o Dinho foram pra delegacia, foi uma confusão, rapaz. Depois ficou tudo bem, né? Mas vocês lembram ali, sim. O Dinho foi expulso, acho que o Dinho foi expulso, foi pra cima do Valber, o Valber pra cima do Dinho, e aí outros jogadores participaram, o Danley veio por trás, foi uma confusão. Sabe que... Quer dizer, só que hoje não tem nada disso, né? Hoje é futebol dentro das 4 linhas, futebol bem jogado, como eu já disse antes, eu acho que é um equilíbrio muito grande. Não espere a torcida tricolor que vá haver goleada, isso não existe. Eu participo de um grupo aqui, o Camarote dos Gremistas, que eu estou botando 4-0, 4-1, 5-1, não, isso não existe. 1-0 pro Grêmio hoje é excelente resultado. Kenny Braga. Não, Ângelo Afonso, é o seguinte,
Você referiu essa Copa do Brasil de 96, quando houve um gol mal anulado do Jardel, e esse gol mal anulado aí decretou a eliminação do Grêmio. E o árbitro foi realmente o Dacildo Mourão, né? E até hoje os jogadores do Grêmio daquela época têm pavor desse árbitro aí. E ficou uma frase do Danley que é muito interessante, né? Eles não deixaram o Grêmio ganhar. Não deixaram o Grêmio ganhar. Essa frase do Danley poderia ser aplicada ao Internacional no Campeonato Brasileiro. Não deixaram o Internacional ganhar. 1h13 aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Esse é o Dupla em Debate, trazendo já essa projeção, o aquecimento para hoje, 9 da noite, Grêmio e Palmeiras, maior do estado, Haroldo de Souza na narração, comentários do Luiz Carlos Reck, ainda o árbitro Grenal, Diego Real, reportagens do César Fabres e do Bruno Soares e o plantão do Rogério Bel, que é a equipe da Rádio Grenal para hoje, 9 da noite, a Rádio Grenal comandando a Rede Grenal. Muita gente participando aqui nos canais de interatividade. São muitas participações no nosso WhatsApp. O Enio Colorado está dizendo: Dali Palmeiras campeão. Os gremistas estão indignados porque ficaram muito atrás do Inter em todos os quesitos, inclusive nos grenais. A casa caiu. O Márcio está dizendo que, pelo amor de Deus, o Luciano jogou mais que o Gabigol sobre a seleção do campeonato. O Fernandinho do Cavaco tá dizendo o seguinte, Benhor: na era Felipão foram 6 matas contra o Palmeiras. Grêmio só foi eliminado em 96 com aquele impedimento escandaloso, tá lembrando? E que o Delegato Talismã poderia contar a fábula da Ganso para motivar o nosso Grêmio. Que história é essa? Como é que é? Contar o quê? Não entendi. Contar a fábula da Ganso para motivar o nosso Grêmio? Não, mas eu não tem possibilidade de participar, né, com esses protocolos. Agora meu cunhado está me trazendo aqui uma coxinha d'asa. Obrigado, senhor. Eu sigo os protocolos, eu estou em casa e atendendo o apelo aí do presidente Romildo, que foi muito sábio em fazer esse alerta. A torcedor hoje gremista, ele tem que estar na sua casa, entende? Com a sua esposa, com seus filhos, com o sogro, com a sogra, né? E torcer de casa. Aquela energia que esse torcedor quer é a energia da casa, que a situação ela está crítica. Nós estamos com pessoas nas UPAs aguardando. Eu tenho um amigo aqui, o Luiz Carlos da Rosa, que está na UPA Rio Branco, lá em Canoas, aguardando que uma ambulância da SAMU consiga fazer a sua transferência para um hospital. Então, torcedor do Grêmio, não vá para bares, não vá para rua, torça de casa. Ô Ângelo, sim. Antes do início do programa, eu estava ouvindo a rádio e o Clériton Vargas referiu-se, usou a expressão galinha dos ovos de ouro. Ele estava se referindo, evidentemente, a essa premiação aí destinada ao campeão da Copa do Brasil, ao vice-campeão. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, Ângelo: tu já comeu ovos de ouro ou não? Não, jamais. E nunca você? Comeu ovos de ouro? E você? E não conheceu também galinha dos ovos de ouro? Não conheci nem a galinha dos ovos de ouro. E você? Então tá. Galinha dos ovos de ouro. Os ovos de ouro, tu vê, né? Olha que essa galinha é importante, hein, cara? É verdade. Não é qualquer galinha, né? Essa é poderosa. Essa galinha aí não pode estar no galinheiro, viu? Se o dólar tá valendo tudo isso, imagina o ovo de ouro, hein, ô Kenny Braga? Já pensou? Que loucura. É uma loucura, né? Sobre até a manifestação do Benhor Marchiori, e ele citou anteriormente, o Kenny Braga também cumprimentou o presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, o Romildo Bolza Júnior. A gente reproduz aqui mais uma vez na Rádio Grenal. Beleza. A mensagem do presidente do Grêmio para todos os gremistas, para os colorados que também estarão acompanhando, para quem é apaixonado por futebol, né? O Brasil vai parar para acompanhar o jogo hoje à noite. Então, presidente Romildo Bolza Júnior falando aqui na Rádio Grenal. Venho aqui hoje conversar com a torcida do Grêmio nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise sanitária que Porto Alegre vive, que o Estado vive, o país vive, o mundo vive, que exige de nós comportamentos muito mais disciplinados e principalmente comportamentos muito mais solidários com os outros.
os terceiros. O Grêmio tem um evento extremamente importante para todos nós. Esse evento é a final da Copa do Brasil. A última coisa que nós desejamos é que esse evento se transforme em tragédia, do ponto de vista sanitário. Por isso que nós estamos pedindo a todos os gremistas que façam a torcida em casa, não se aglomerem, não festejem na rua, façam aquilo que seja efetivamente uma boa convivência, uma convivência de torcer, mas uma convivência que preserve a vida. Portanto, vamos fazer desse momento um momento de alegria, um momento de celebração do Grêmio, um momento de estar junto com o time, de ser solidário ao time. Mas vamos fazer também um momento de solidariedade à vida. Vamos respeitar o próximo, respeitar a todos e fazer as nossas convivências no âmbito de casa. Não vamos correr risco, vamos preservar a nossa saúde. Tá aí. Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, Benhur Marchiori, Kenny Braga, vocês cumprimentaram mais cedo ele por essa mensagem. Agora, Ângelo, eu tô curioso para ver esse jogo do Internacional na segunda-feira, e eu quero ver o time que o Fábio Matias vai mandar para o campo para enfrentar o Juventude, porque ele foi o técnico da categoria sub-20 do Internacional, e que venceu a Copa São Paulo lá, conquistada a Copa em cima do Grêmio. E tem alguns jogadores daquela Copa que vão atuar, como Pedro Henrique, Lucas Mazetti, Thiago Barbosa, Léo Borges e Guilherme Pato. E aí surge um nome que poderá ser uma das atrações do time, um dos jogadores escalados, e que eu não tenho nem maior referência a respeito desse jogador, e eu estou curioso para saber mais a respeito dele. Eu não sei se ele vai jogar ou não na segunda-feira. É um atacante colombiano chamado Amaya. Andrés Amaya. Amaya. Eu quero saber mais sobre esse jogador, que não sei, tomara que ele seja escalado para a gente analisar o seu futebol, enfim. Daqui a pouco pode fazer uma dupla com o Paulo Guerreiro durante esse início do Gauchão, né, Kenny Braga? Já que o Guerreiro é o principal, o nome aí do grupo principal que vai ficar à disposição para a arrancada do Campeonato Gaúcho. Mas esse Andrés Amaya, ele veio do Atlético Huila, da Colômbia, onde ele já jogava nos profissionais. Ele jogou uma edição do Mundial Sub-20, a Copa do Mundo Sub-20, pela Colômbia, em 2019. E já estava no Inter ano passado. Ano passado teve até bons números, fez 4 gols em 11 jogos pelo Inter. E agora vai estar à disposição aí para a disputa do Campeonato Gaúcho. Um meio atacante aí, joga na ponta, joga pelo lado também, 19 anos de idade, tem o Andrés Amaya. Agora tem outro jogador do Internacional que se chama Guilherme Pato. E eu vou sugerir ao empresário dele, aos pais deles, que ele modifiquem o nome dele. Porque tu acha que atrapalha, Kenny Braga? Não, só Guilherme, só Guilherme. Tá bom. Benhur Marchiori. Não, você está falando de Campeonato Gaúcho, tem vários ouvintes aqui, inclusive o Dinho Silva aqui de São Jerônimo. Se tu poderias dar o placar aí dos jogos que foram realizados ontem. Vamos lá. Principalmente do Aimoré, que é o time do Nicolas e do Ídolo, né? O Aimoré ganhou do Brasil em Pelotas, na Baixada do Bento Freitas, ontem 1-0, gol no finalzinho do segundo tempo, boa vitória do Aimoré aí. O Brasil com menos tempo de preparação pro Gauchão, né? A Série B terminou no final de janeiro, o time mudou bastante, o Aimoré conseguiu a vitória, gol do Luiz Soares ontem, né, para a equipe do Aimoré, 1-0. E o Ipiranga fez 3-0 sobre o São Luís no jogo de abertura do campeonato. O São Luís cumprindo suspensão, jogando fora de casa, né? Perdeu o mando de campo, jogou em Frederico Westphalen, na Arena do União Frederiquense. 3-0 pro Ipiranga, gols do Jean Silva, o primeiro do campeonato, Luiz Eduardo e Caprini. O Esportivo, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, ganhou do São José por 1-0, gol do Daniel Cruz. E o primeiro empate do Gauchão foi no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo 1, Pelotas 1. Pelotas saiu ganhando o gol do Marcelo, o Marcão empatou pro Novo Hamburgo. Agora tem Inter e Juventude amanhã, 8 da noite. O jogo do Grêmio com o Caxias não tem data, em função, é claro, do jogo ter sido adiado, já que hoje tem Copa do Brasil, 9 da noite, transmissão da Rádio Grenal, Grêmio e Palmeiras. E aliás, Benhur Marchiori, Paulo Miranda é o melhor companheiro para Walter Kahneman na ausência de Pedro Jeromel?
Olha, embora o Rodrigues não esteja num bom momento, como o Vitor Ferraz tem mania de subir e a cobertura é feita pelo Paulo Miranda, eu tenho receio de que a velocidade do Rony possa trazer algum prejuízo. Mas o Paulo Miranda é um jogador experiente e se a escolha for nele, vamos ter a convicção de que ele fará um bom jogo. E aí, Andrei, iria de Paulo Miranda também? Olha, quem eu acho que dá mais segurança e tem mais capacidade de ajudar o Kahneman na zaga e assim as características até mais perto do Jeromel, claro, né? Tem que ter as suas limitações, né? Não comparando veementemente. Mas o Rodrigues eu acho que é um jogador mais próximo das características do Jeromel. Eu, na minha opinião, prefiro o Rodrigues. Um abraço pro Alexandro Zanquete, o Bochecha, tá em Lajeado ouvindo a Rádio Grenal. Pessoal, os gremistas já ansiosos aqui à espera do jogo de logo mais 9 da noite. Jogava muito Bochecha, viu? É? Eu acho até que ele jogou no Estrela, não tenho certeza. Quando pegou na base, eu sei que era craque. Esse é sub-30, Benhor, não é da tua época. Viu, Ângelo? O Bochecha que eu conheço é do Juventude, jogador do Juventude. Bom jogador, né, Kenny Braga? Gustavo Bochecha. E bom jogador, hein? Foi um dos melhores do Juventude na campanha para a Série B, que levou o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro. 1h24 aqui na Rádio Grenal. O Maicon Cortez também está nos ouvindo. Grande abraço para ele, pro Alan, pro Jucão, pessoal na Bom Jesus ouvindo a Rádio Grenal. Também tem um recado do Ademir, mandando mensagem pro Benhur, tá dizendo que é fã dele. Valeu, abraço pro Ademir. Também tem recado aqui do nosso ouvinte Juan de São João Batista, Santa Catarina, que está de aniversário hoje, está recebendo o nosso abraço aqui, os cumprimentos de toda a equipe da Rádio Grenal. Parabéns, Juan, feliz aniversário aí, saúde e paz. E o Kainan de Santo Antônio da Patrulha tá mandando um abraço para todos, mas especialmente pro Kenny Braga. Kainan de Santo Antônio da Patrulha, viu, Kenny? Um grande abraço para ele, grande cidade também, Santo Antônio da Patrulha, grande cidade lá, legal. Yeah. Um abraço pro Ademir aí, ué. Ademir também tá nos ouvindo, grande abraço, nome de craque, hein? Falando em Ademir, lembrei do Lisca e do América Mineiro, que ganhou ontem do Boa Esporte, já por 1-0 na arrancada do Mineiro. O Ademir tá lá, né? Segue lá no Boa Esporte. Hoje, quando vocês falaram aí na possibilidade, quem seria o possível substituto do Renato Portaluppi no Grêmio? Nós não lembramos naquele momento ali, não lembramos do Lisca, né? Poderia ser o Lisca. E muitos gremistas já pediram o Lisca aqui na interatividade da Rádio Grenal em outros momentos. Falando nisso, olha o que o Gilmar, gremista da Zenha, mandou aqui. Já que a gente debateu isso dos treinadores. O Abel Braga treinaria o Grêmio? Com vocês, Kenny Braga, Benhor Marchiori. O Kenny vai dizer que não, mas treinaria. Paulo Roberto Falcão treinaria o Grêmio, claro que treinaria. Evidentemente que não, nem dos dois treinaria. Por um fato simples de que eles são muito, e os dois, não muito identificados com o Internacional. Como o Renato Portaluppi não treinaria o Internacional. A mesma coisa, o Renato Portaluppi jamais treinaria o Internacional. Discorda então, Kenny Braga? Acha que não tem essa de jamais? Não tem a menor possibilidade. Faz o seguinte, Ângelo, pega o telefone do Falcão, tu não tem, te manda aí, e ouve o Falcão, vê se ele não... E aliás... Mas como é que vai ouvir o Falcão se ele não está sendo cogitado para treinar o Grêmio? Vai ouvir ele nem responde o tipo de entrevista que ele não dá. Não, mas só um pouquinho, mas o assunto foi trazido à baila e nós estamos conversando, Então não te exaspera, que eu quero dizer o seguinte, são profissionais, e o Falcão é daquelas personagens tipo Valdomiro, Vaz Franco, João Severiano, outros tantos que eram respeitados pela torcida adversária, nunca ofenderam a instituição. Então tem trânsito livre. Eu me lembro só de, Ângelo, de um treinador que esteve no Grêmio, esteve no Internacional e ganhou títulos. Estou me referindo ao Adenor Bach, o Tite, que é o técnico da seleção brasileira.
Ele ganhou primeiro lá, ganhou o campeonato lá pelo Caxias. Depois ele treinou o Grêmio, o Gauchão em 2001, e em 2009 ele ganhou o Gauchão com o Internacional em 2009. Então ele é o único técnico do Rio Grande do Sul, um técnico gaúcho, que venceu o Gauchão em três times diferentes. Adenor, Bach, o Tite. Eu acho que o maior exemplo disso aí que nós estamos debatendo foi o Foguinho. O Foguinho certamente está entre os 5 maiores gremistas de todos os tempos. Ele foi atleta laureado do Grêmio, foi treinador do Grêmio na época super vitoriosa do Tricolor, e treinou internacional. Foguinho. Enio Andrade treinou Grêmio e Inter. Isso, o PC de Oliveira estava lembrando aqui do Enio Andrade, campeão brasileiro, né? Com os dois. Campeão brasileiro, não, aliás, o que ele falou no Tite, campeão gaúcho, pelos 3, Caxias, Grêmio e Inter. O Enio Andrade foi campeão brasileiro pelo Inter, pelo Grêmio e pelo Coritiba. 1985. Esse foi o maior de todos os tempos, dito por muitos. Levar o Coritiba ao título brasileiro lá de 85, né? Foi impressionante. Já era bicampeão brasileiro. E aquela final no Maracanã lotado contra o Bangu, né? Esse jogo tá na história do futebol brasileiro também. Eu acho, sabe, que eu sempre falo a respeito disso, porque eu gosto muito da história do futebol, do nosso futebol, a história dos grandes treinadores, dos grandes jogadores. E eu lastimo até hoje, Ângelo, que não se tenha nenhuma biografia do Enio Andrade, cara. Nenhuma biografia. Se é um personagem do futebol gaúcho que merecesse um livro, era o Enio Andrade. É verdade, uma porque história ele foi, riquíssima. Curioso, o Enio Andrade, ele foi campeão pelos 3 times pernambucanos, 3 maiores times de Pernambuco. Isso é inacreditável, cara. 3 times diferentes, os melhores times de Pernambuco, ele foi campeão. O Enio Andrade. E como sabia jogador, tudo de futebol, né, cara? Kenny, como jogador, campeão pelo Renner, né? Campeão pelo Renner, excelente cobrador de pênalti, nunca errou um pênalti, sabe? Puxa vida. Esse aí eu vou te contar. Ganhou Taça Brasil com o Palmeiras como jogador também, né? Quer dizer, uma história riquíssima como jogador, como treinador, multicampeão, sempre convivendo com craques. Realmente, ainda cabe fazer essa pesquisa e não tenho dúvidas que seria um sucesso, né, Kenny Braga? Uma biografia sobre o Enio Andrade. E por que o Kenny não se habilita? O Kenny tem excelentes livros, e eu falo sério aqui, eu sempre presenteio com os meus amigos colorados com livros do Kenny. O Kenny gentilmente os autografa e coisas. Por que o Kenny não se habilita? E certamente muitos ouvintes dariam material, porque fazer a biografia do Enio Andrade, eu acho que está na hora. Nós tivemos um programa aí, o Kenny vai estar lembrado, que teve a participação do Mazzaropi e do Benítez, 2 grandes goleiros da dupla Grenal, e ambos disseram maravilhas do Enio Andrade. Então eu acho que o Kenny com muita propriedade lembra, e eu acho que poderia tomar a mão disso aí, Kenny. É que eu tenho outros projetos e mesmo eu não disponho de tempo de digamos assim, de concretizar os meus projetos ou meus projetos, como diria o Luxemburgo. Agora, projetos, fechou Luxemburgo. 1h31 na Rádio Grenal. Mais cedo, Benhur Marchiori, entrevistamos no Manhã Grenal, Clériton Vargas, Nicolas Wagner e eu, Adalberto Praz, vice-presidente do Conselho de Administração do Grêmio, era vice de futebol em 2016, quando do Penta da Copa do Brasil, e eu perguntei ao Adalberto Praz se o Grêmio tinha a obrigação de conquistar a Copa do Brasil para salvar a temporada, ou se ela já era satisfatória. Adalberto Praz disse que não tem essa de obrigação de conquistar títulos, que nenhum time de futebol é obrigado a conquistar títulos. E aí, Benhur Marchiori, se o Grêmio não vencer a Copa do Brasil, qual vai ser a avaliação da temporada 2020? Não, eu acho que a grande crítica, primeiro quero mandar aqui um abraço pro Dr. Praz,
é um gremista de escola, né? Respeitado por todos que com ele conviveram, e eu estive ao lado dele em algumas jornadas aí, ele sabe disso. Então, meu abraço a ele. Eu acho que a obrigação não se tem. O Grêmio tem a obrigação de lutar para conquistar. Mas do outro lado tem um Palmeiras que depois da Libertadores fez um fiasco no Mundial, perdendo partidas também no Campeonato Brasileiro, uma colocação que não é condizente com a história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Obrigação não, tem a obrigação de tentar vencer, né? Mas é aquilo que eu disse, é um equilíbrio muito grande e ninguém espere placar dilatado. Também não espera placar dilatado, Kenny Braga? Claro que não. É o tipo do jogo que não se espera goleada de nenhum lado. Qualquer goleada desse ou daquele lado seria algo assim surpreendente, algo surpreendente. Não se espera goleada. É um jogo muito parelho, os dois times têm condições de ganhar, então não, goleada de jeito nenhum. Mas se ocorrer uma goleada, aí será algo completamente inesperado. E outro equilíbrio, Ângelo, se tu imagina o seguinte, ó, se tu fosses o narrador hoje, nós teríamos 3 homens belos na arena. Tu, o Abel Ferreira e o Renato. Mas o Magrão é lindo também, não acha? O Magrão é uma beleza diferente, né? Quando eu vejo o Haroldo, eu me lembro da minha avó. Minha avó, para me consolar, dizia assim, ó, homem não tem que ser bonito, homem tem que ser homem. Quando eu vejo o Haroldo, eu vejo também esse tipo de beleza. Barbaridade. Agora, sabe, viu, Ângelo, hoje uma coisa, algo curioso assim. O artilheiro do Grêmio na temporada é o seu centroavante, né? Diego Souza. Diego Souza, né? E ele tem 28 gols na temporada, né? Mas a coisa que é surpreendente, que ele admitiu, viu a entrevista dele, ele admitiu que poderá sim, aos 35 anos de idade, encerrar a sua carreira profissional no final do ano. No final do ano. É verdade, um jogador que, passou por quase todos os grandes clubes brasileiros, né? E jogou inclusive pelo Palmeiras depois de sair do Grêmio lá em 2007, quando o Grêmio foi vice-campeão da América. Dá pra dizer que é a melhor temporada da carreira do Diego Souza, que já foi meia, já foi centroavante, já jogou até de volante, ô Benhur Marchiori? Em termos de produtividade, sim, né? Porque hoje, se falaram anteriormente, ele é o goleador do Brasil. E vou dizer mais, quando ele não está, o Grêmio tem dificuldade, porque por mais esforçado que seja o Thurin, a diferença técnica é muito grande. Teve quem se iludiu com o Thurin, hein? Eu lembro daquela contratação na semana da contratação. Agora o Diego Souza vai pro banco. O Diego Souza estava numa seca naquele momento, mas teve gente que se iludiu com esse argentino aí. E com Pinares também, né? Até porque o Grêmio contratou por uma função que ele não exercia no Chile, né? É verdade. E até hoje eu não descobri a posição do Pinares, sinceramente, ô Benhur. Ângelo, o que tu apostaria, assim, vou fazer 2 jogadores, um do Grêmio e o outro do Palmeiras. Quem tu acha que pode ser decisivo no jogo de hoje, marcar, enfim, destacar-se no jogo? O jogador do Grêmio PP ou o Rony do Palmeiras? Entre PP e Rony. Mas sabe qual seria minha aposta para cada lado, Kenny Braga? Luiz Adriano e Diego Souza. Também não. Jean-Pierre e Rafael Veiga. Boa escolha. Só que um num grande momento e o outro numa incerteza maior ainda, né? Que é o Jean-Pierre. O Jean-Pierre qual é o Jean-Pierre que nós teremos? O que o Tostão pede de 10 na seleção ou aquele que lembra como é que era o nome do filho do Joaquim mesmo? Garoto que assombrou na base. Puxa vida. O Bruno Soneca? Bruno. Nós temos um que era grande jogador, só que no Bruno ali ele teve a grande dificuldade da carreira do Bruno
é que ele veio logo após o Ronaldinho Gaúcho. O pessoal fazia a comparação. Aí fica desigual, né? Agora, o Jean-Pierre, ou ele demonstra que efetivamente é um grande jogador, e o Patinho é responsável muito por isso aí, que o Patinho dizia assim, ele não joga, ele dá espetáculo. Eu criei o fã-clube do Jean-Pierre. Aí quando o Jean-Pierre começou a ser contestado, o Pato não falou mais que criou o fã-clube. Só faltou chamar de Mortofol. Aí ele dizia, Patinho, o fã-clube. Não me lembro. Aí não se lembrava que tinha criado. Só cria na boa, né? Mas e aí? Aí pra ficar com um jogador de cada lado pra decidir então, Benhur Marchiori, Kenny Braga e Andrei Severo. Eu vou de Luiz Adriano e Diego Souza. Andrei. Eu tô com o Kenny. Com o Kenny Braga? Isso. E, pois é, o Kenny citou antes o Rony e o PP, né? Também é uma possibilidade. O Rony... Agora, tu sabe o Rony, é curioso esse jogador. Ele nasceu no Pará. Ele tem 25 anos de idade e nasceu no Pará. E vê bem como os treinadores interferem na carreira de um jogador de futebol. É verdade. Quando o Vanderlei Luxemburgo estava lá, no Palmeiras, ele não tinha nenhuma oportunidade, não jogava, cara. O Vanderlei não dava oportunidade para ele. E ele só cresceu como jogador de futebol no Palmeiras com a chegada do Abel Ferreira. E dos 11 gols marcados nessa temporada, 8 foram anotados com o Abel Ferreira no comando. E o Rony teve oportunidades com o Abel Ferreira e não com o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele teve oportunidades com o Vanderlei, mas não as aproveitou. Ele estava mal, ele jogava com o Vanderlei. Tá, mas... Só que ele, em momento algum, ele lembrava o Rony do Atlético Paranaense. Não, é que queriam que ele fosse, digamos assim, o substituto à altura do Dudu, entende? E queria que ele fosse protagonista com a saída do Dudu, e ele não conseguiu ser, né? Esse tipo de comparação prejudica o jogador. Entende? Aí sai o Diego Souza, o que vier substituí-lo, vai ter que ser tão bom quanto. Senão já entra, sabe, já entra desacreditado. Isso é verdade. Agora, 1h40 na Rádio Grenal. Vem cá, o Benhur Marchiori apostou no Luiz Adriano para ser o diferencial do Palmeiras, com quem o Grêmio tem que cuidar mais. O Kenny Braga, acho que pela história dele com o Inter, um guri daqui de Porto Alegre, pro Luiz Adriano tem algo a mais? É mais especial pegar o Grêmio na final, Kenny Braga? Não, talvez tenha, não pelo fato de ter jogado no Internacional, mas pelo fato dele ser gaúcho, né? Os seus familiares moram aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Os seus parentes moram aqui. Então, por isso aí pode ser, digamos assim, um estímulo para o Luiz Adriano buscar ser o protagonista do jogo hoje. Mas não pelo fato de ter jogado no Internacional. E não é o melhor da família, viu, Anjo? Não? Não, o Fabiano, que é goleiro da Mocidade, é muito superior ao Luiz Adriano. É o que dele? É irmão. Irmão? Irmão. Só que o Fabiano, ele joga na Mocidade e está negociando o passe pro Porto Alegre. E o pessoal da Mocidade já está no bico dele, né? Já estou avisando. Ao vivo aqui na Rádio Grenal, o alerta de Benhur Marchiori. A 1h41 no Dupla em Debate desse domingo especial de Grêmio e Palmeiras. Agora, como a gente falou do Jean-Pierre aí, e o Benhur ressaltou, mas depende de qual Jean-Pierre, eu vi alguns torcedores aqui na nossa interatividade sugerindo um Grêmio com 3 volantes e sem Jean-Pierre. O que te parece isso, Benhur Marchiori? Esse é o meu Grêmio. É? Esse é o meu... Tu sacaria o Jean-Pierre, então, hoje? Não botaria como titular? Não, eu sentiria. Porque para isso tem o treinador, né? Para sentir o momento. Tá? E aí, posso contar contigo? Vamos lá? É comigo, professor. Aí tu bota. Mas se tu sentir assim, uma instabilidade, aí tu vai com o Lucas Silva, com o Matheus Henrique e com o Michael, né? E aí, André Severo? É que o problema é que o Jean-Pierre, ele é de lua, né? Ou ele tá muito bem, vai muito bem na partida, ou ele simplesmente não aparece. E
Mas colocando 3 volantes, eu acho que, principalmente em casa, onde o Grêmio é muito forte, perde um pouco do ritmo do jogo. Acho que GPR dá mais fluxo pro meio campo do Grêmio. Botar mais um volante ali ficaria muito, muito defensivo, acho. O Jean-Pierre, do ponto de vista assim, técnico, ele é excelente, mas parece que às vezes ele se desliga um pouco da partida, sabe? Ele se desliga um pouco da partida. Eu não sei realmente o que acontece na cabeça do... É que o GPR tem um detalhe, né? O GPR saber, né? Mas ele se desliga um pouco do jogo, sim. O GPR ele pode estar muito mal na partida, assim como daqui a pouco ele pode dar um passe e deixar um companheiro na cara do gol, né? Esse é o maior diferencial do GPR e que ajuda muito o Grêmio, né? Eu jamais abriria a mão. Pra mim é o cara pra decidir. Principalmente em casa, onde o Grêmio tem que fazer o resultado hoje, tem que jogar pra cima, tem que fazer uma prensa no Palmeiras. Mas aí que tá, em cima do que o André Severo tá falando, gente. Vale lembrar, pode ser a dúvida de alguns ouvintes aqui mais cedo, o Michael Scheibler de Teutônia fez essa pergunta. Não tem gol qualificado. Então 0-0 hoje, 5-5 semana que vem, ou ao contrário, dá na mesma, vai pros pênaltis. Então vocês imaginam que o Grêmio realmente vai se atirar para fazer o resultado porque joga em casa ou estará comedido porque tem o jogo da volta e não tem gol qualificado? É que o Grêmio ele não tem por que se preocupar de levar gol, desde que ganha a partida. Não tem gol qualificado, o gol não vale 2, não tem problema. Então desde que ganha a partida pode ser 6-3. O Grêmio vai estar na frente com a vantagem e não tem problema de ter levado 3 gols no caso. E aí? Esse negócio da falta do gol qualificado é um pouco estranho, né? Um pouco estranho isso aí. Prefere o gol qualificado, Kenny? Não, eu acho melhor o que tenha gol qualificado, sim. Porque de repente você vai decidir um título da Copa do Brasil nos pênaltis, entende? Então eu não acho legal isso aí. Sabe? A ideia de tirar o gol qualificado é de deixar o jogo mais aberto, mas a gente vê nas últimas edições da Copa do Brasil que deixa o jogo até mais nervoso, né? Pois é, mas tu vê, não tem gol qualificado e especula-se a possibilidade de que o Grêmio coloque 3 volantes jogando em casa. Pois então. Não é estranho isso aí? É uma contradição, né? Ângelo, voltando ao assunto anterior sobre ali quem treinou os dois e tem 3, o Marco Godoy, aqui nosso ouvinte, lembra que o Claudião, que foi um dos maiores laterais de todos os tempos aqui do estado, ele treinou o Grêmio Internacional e ele tem bom trânsito entre as duas torcidas, realmente. É verdade. Claudião. É uma boa lembrança aí. O WhatsApp da Rádio Grenal bombando aqui com participações. Tem o Marco do Vale do Caí, que é colorado, tá dizendo que Jean-Pierre é um ganso da vida. Não sei se melhorado ou piorado, mas é preguiçoso, diz o Marco do Vale do Caí. Mas depende, Ângelo. Me serve essa comparação. Qual ganso? Se for o ganso de 2010, 2011 ali... Aí me serve. Muita gente mandando mensagem aqui, ó. Rogério Baumgarten, de São João do Oeste, Santa Catarina, tá mandando recado também. Tá mandando mensagem aqui falando sobre o Tassiano. Coitado de quem vem depois do Tassiano, tem que ser tão bom quanto. Também tem um recado do Daniel Suzin de Gravataí, apostando em 2-0 para o Grêmio. O Paulo de Joinville, Santa Catarina, tá dizendo que é um admirador do Kenny Braga, viu? E te acompanha em todos os prefixos. Paulo de Joinville, Kenny Braga. Um grande abraço para o Paulo lá de Joinville e eu espero que as condições de saúde da população lá daquela região melhorem bastante, sabe? Porque o problema desse Covid está afetando muito Santa Catarina. Lamentavelmente. Até o jogo da Chapecoense foi transferido porque não tinha ambulância para atender a partida na Arena da Chapecoense. Agora os critérios assim para marcação do horário dos jogos é curioso, né? Porque o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, pediu, né, fez um pedido para a CBF que o jogo fosse transferido para mais tarde em razão da Covid. A partir das 20 era a solicitação. Exatamente. Das 20 em diante. Que fosse realizado, que não poderia ser realizado antes das 20 horas. E agora o que se diz é que esse jogo da volta do Grêmio e do Palmeiras e Grêmio, será realizado em São Paulo às 18 horas. E a situação de São Paulo
em relação à pandemia não é muito diferente do Rio Grande do Sul. Agora tu entende isso? Sabe o que é mais curioso? É que nesse caso, inclusive, deve existir um alerta já por parte do governo do estado, mas o nosso governador aqui não vai ter gerência, né, sobre um evento que acontece em São Paulo, né, quanto ao horário da partida no jogo da volta de lá. Então vai ficar de novo um alerta, uma campanha de conscientização para que não ocorra aglomeração também na semana que vem, ainda que num jogo mais cedo às 18 horas. O Alexandre Itkovski colaborava aqui, a gente falava dos grandes nomes da história. O Benhur Marchiori mandou um abraço pro Dr. Adalberto Praz, que conversou conosco mais cedo, e a gente lembrava dos grandes treinadores e nomes que merecem biografias. A gente falou do professor Enio Andrade, e aí o Alexandre Itkovski lembra do Oswaldo Rolo, Foguinho, que até foi comentado, né, acho que pelo Benhur, e dizendo aqui, ó, jogador, árbitro, alfaiate, treinador, radialista, é a própria história do Grêmio e do futebol gaúcho desde os tempos do amadorismo, né, do futebol. E arbitrava, inclusive, jogos do Internacional, e sabidamente gremista. Ele trabalhou muito tempo comigo lá, junto. Ele fazia parte do programa da Rádio Gaúcho, no plano de redação, que eu trabalhei vários anos, e eu trabalhei junto com ele lá, ele, o Cid Pinheiro Cabral, são figuras históricas, né, do futebol gaúcho. E o Foguinho realmente treinou Internacional, mas ele não foi bem sucedido no Internacional, não, porque ele não ficou 6 meses como técnico internacional e desistiu, saiu. É verdade. O Paulo de Palhoça, Santa Catarina, está dizendo que o Jean-Pierre é o ganso sem a técnica e o bom chute. Tá na bronca então com o Jean-Pierre aqui. Estou na nossa... Mas o Jean-Pierre já fez gol de falta, cara. Gol de falta, gol de fora da área. Eu acho que tem uma boa finalização o Jean-Pierre. Quem tá ouvindo, Benhor? Estão na nossa audiência aqui o Selomar Silva, Antônio Beuti Júnior, Silvio Fernando Santos e o Lombardi lá da 93 FM. É você, Lombardi, todos nos ouvindo. O pessoal da 93, Ângelo, eles querem a tua participação. Eu vou ajudar aí pra semana que vem. Vamos marcar com certeza, com o maior prazer. 93 FM sempre na Rede Grenal, reproduzindo o som da Rádio Grenal. O Dalpisol deles lá é o Dedé, né? Inclusive é muito parecido com o Dalpisol, o cabelo branco, charmoso e tal. Que barbaridade. Olha só, o Benhor Marchiori, o Marcelo de Porto Alegre traz uma tese que eu acho impressionante. A gente tem que lembrar, o Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro em 6º lugar, classificado para a Libertadores, para a chamada pré-Libertadores. Se o Grêmio vencer a Copa do Brasil, vai direto para a fase de grupos, vai ser inclusive cabeça de chave da Libertadores 2021. Se o Grêmio perder a Copa do Brasil, começa a pré-Libertadores para o Grêmio já no dia 10 de março, né? Logo na quarta-feira seguinte, daqui 2 quartas, portanto. Aí o Marcelo pergunta o seguinte, acho que vale o Benhur começar respondendo essa. Se o Grêmio perder hoje, seria uma boa colocar a transição no jogo de volta para descansar o time para a pré-Libertadores? E aí, Benhur Marchiori? Não, a pergunta é pertinente, parece que não, mas é pertinente. Não, se o Grêmio perdesse por um placar com dificuldade de reverter lá em São Paulo. Irreversível, Aí sim. Agora, esses jogadores estão cansados, eu vou concordar com o Renato, eles não são máquina. Quer dizer, é campeonato gaúcho e tudo um atrás do outro, né? Campeonato gaúcho, Copa do Brasil, brasileiro, e a primeira fase aí da pré-Libertadores, embora as equipes não sejam tão qualificadas, tem o desgaste. E o enfrentamento depois, se não estou equivocado, passando a primeira fase, é o antigo time do Angel Ramírez. Independiente Del Valle, do Equador. E não é fácil, tio. O problema aí, Ângelo, inclusive a logística, deslocamento da delegação, né? Esse é um problema, né? Porque são jogos distantes de Porto Alegre, são localidades distantes de Porto Alegre. E esse é um problema. Esse realmente é um problema. Inclusive o Grêmio vai jogar, na verdade é na quinta-feira, né? Que joga depois da final da Copa do Brasil contra o Ayacucho do Peru. Deve acontecer esse jogo então na quinta-feira, depois da final da Copa do Brasil, portanto dia 11.
E aí o jogo seria na Arena, ok, joga em São Paulo no domingo, na Copa do Brasil. Se não for campeão da Copa do Brasil, já tem Libertadores na quinta contra o Ayacucho do Peru. Mas já na semana seguinte, como disse o Kenny Braga, vai ter que fazer essa viagem. O Ayacucho é da cidade de Cusco, no Peru, né? Lá nos Andes, lá na região dos Andes, né, no Vale Sagrado dos Incas. Então já é uma logística diferente para disputar um mata-mata de Libertadores, né, tendo que passar mais ou menos o que o Inter sofreu agora em 2020, né, passando por 2 fases de mata-mata. O Dalpizola, viu, Ângelo? O Dalpizola é fã dessa cidade aí, de Cusco. Ah, é? Gosta de Cusco, é verdade. O que é, Benhur? Ele gosta de Cusco, né? É a cidade que é o sonho do Dalpizola morar nessa cidade com Choco, né, em Cusco. Os jogadores com uma sobrecarga muito grande, né? As equipes, a maioria das equipes do Flamengo deu férias aí dos jogadores, tem que dar no mínimo uma semana, 10 dias. Quer dizer, essa participação do Palmeiras no Mundial alterou tudo. E eu não entendo por que uma semana de intervalo entre uma decisão da Copa do Brasil para outra. Acho que poderia ser quarta-feira. E o Grêmio poderia já estar jogando com o Caxias do Campeonato Gaúcho com a sua equipe de transição ou com em não jogando com a Sub-20 adiando, é mais um afunilamento que nós teremos ali adiante. Se não ganhar a Copa do Brasil, eu tenho esperança que ganhe. Embora para mim esteja muito parelho, eu tenho esperança pela tradição que o Grêmio tem na competição. Mas se não vencer, é Campeonato Gaúcho e daqui a pouco é a pré-Libertadores. Quer dizer, esses jogadores vão descansar quando? O Ângelo, torcedor do Grêmio, quem torce pelo Grêmio é gremista, né? Agora te pergunto o seguinte, uma curiosidade minha, porque tu é versado nessas coisas. Lá vem, hein? Quem torce pelo Ayacucho, o que é? Uma boa pergunta, Kenny Braga. Uma boa pergunta. O que é? Quem torce... Eles são conhecidos por Los Gacíferos. Puxa vida. Te peguei, hein? Tu não esperava essa, hein? Essa é boa. Los Gacíferos. Ângelo, me tira uma dúvida, mas eu quero que seja sincero. Tá? Nós abordávamos, eu não sei se foi ontem ou anteontem no Dupla, e tem pessoas que realmente torcem. Por exemplo, eu entendo que o Nicolas é Aimoré e tu é Lajadense. E aí eu disse, eu vou dar um exemplo. Se o Lajadense jogar com o Grêmio, o Ângelo vai torcer pro Lajadense. Claro, se jogar com o Inter, ele vai torcer pro Lajadense. Já foi flagrado pelas câmeras de TV no setor de visitantes da Arena, Grêmio Lajadense, e na Recopa Gaúcha, que o Lajadense ganhou do Inter, eu saí no Fantástico, rapaz. O Tadeu Schmidt lá. O pessoal não entende, às vezes acho que é um subterfúgio para esconder que torce para Grêmio por isso. Eu tenho certeza plena de que tu és Lajadense. Entende? Independentemente. Por quê? Porque tu sabes das adversidades que o clube tem, que é uma meia dúzia de abnegados, senão o clube já estaria fechado. É exemplo do Guarani, do Grêmio Bagé também. Então, assim, eu não escondo. Na copinha de não sei que ano, o Guarani jogou com o Grêmio aqui e era para ser a preliminar, acho que de Grêmio e Corinthians. Como o tempo estava para chuva, inverteu. O jogo Grêmio-Corinthians foi preliminar, depois jogou o Guarani. Eu torci pro Guarani porque eu sei da dificuldade que é para colocar uma equipe do interior até o início do apito do árbitro. Então, eu te parabenizo porque eu sei e espero que um dia que o Lajadense, ao retornar para a Série A, que o narrador seja tu e tu narres um gol independentemente de Grêmio ou Inter como adversário. Tomara. Ô Ângelo, se tu fores candidato um dia a prefeito de Lajeado, eu vou me transferir para Lajeado, vou ser o coordenador da tua campanha. Eu tenho certeza que tu vai te eleger. Vocês estão me iludindo agora, hein? Eu vou começar a botar no papel. Um guloso não pode perder uma eleição. Guloso não pode perder. Barbaridade. Vai ser guloso por voto.
Guloso por voto. Que bárbaro. Tu vai ganhar a eleição um dia para prefeito de Lajeado. Vocês estão me constrangendo aqui no final do programa. Tô ficando sem graça aqui. 1h57 na Rádio Grenal. O teu slogan vai ser assim, Oi, sumido! Oi, amado! Venha para o meu lado. Eu vou junto com o Kenny para lá fazer a campanha. Já tem meus marqueteiros, então, meus cabos eleitorais. O Luiz da Glória tá dizendo o seguinte, o Joel, já tem um voto aqui, Joel de Lajeado, vamos Dense, botou aqui no nosso WhatsApp, um voto. Então já tá bom, já arrancamos bem na pesquisa. O Luiz da Glória mandou aqui, quando jogar o Tonhão, eu quero o Miranda. Quando jogar o Miranda, eu quero o Tonhão. É a definição do Luiz da Glória sobre a zaga que a gente debatia mais cedo. Eu vi alguns colocando mais ou menos isso sobre Paulo Vitor e Vanderlei, né? Quando joga um, pensa em escalar o outro. E é a dúvida que tem no Grêmio para hoje, 9 da noite, para esse Grêmio e Palmeiras. Vamos lá então, Benhur Marchiori, tá chegando a hora. Palpite para Grêmio e Palmeiras, mas antes, a pergunta mais recebida no WhatsApp hoje no Dupla em Debate, o Davi do Partenon foi um dos que fez ela, então vou acreditar ele, mas muita gente mandou o mesmo recado. Pergunte para o delegato, por favor, o que a Cigana falou da final da Copa do Brasil. Bom, primeiro eu vou dar o meu palpite. Eu acho que ele não vai gostar do que a Cigana falou. O meu palpite para hoje é diferente de todos que eu ouvi. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, as equipes se respeitando, e eu acho que é 0-0. Eu acho que o Grêmio vai ter mais facilidades lá. Mas tudo bem, eu acho que é 0-0. E a Cigana Tânia, e aí o pessoal vai ter que depender, né? Antes do jogo do Internacional com o Corinthians, nós contatamos, né? E ela me disse que não iria haver flauta no Rio Grande, porque ambos iam ter a mesma colocação. Então, se efetivamente ela estiver correta, como o Inter foi vice pela Cigana Tânia, o Grêmio também seria vice. Esse o Benhur Marchiori, nada otimista, tanto ele quanto a Cigana Tânia. Kenny Braga, palpite para Grêmio e Palmeiras. Eu tenho a impressão que vai ser um empate, sabe? Um empate, assim, eu até apostaria no empate em 1-1. Muito bem. Esse é o meu palpite para o jogo. Eu venho dizendo que o otimismo dos gremistas é baseado no mau momento do Palmeiras, e o otimismo dos palmeirenses é baseado no mau momento do Grêmio, né? Ninguém tá confiando no próprio taco. Viu, Angelo? Uma informação aqui no meu bairro em Teresópolis, está começando a chover agora, viu, Angelo? Epa! E chovendo forte, tá? Chovendo forte. Tomara que isso não ocorra à noite, né? Puxa vida. Veja que curioso, aqui no Alto Teresópolis, na rua Orfanotrófio, no Palácio do Rádio da Rede Pampa, tem sol ainda e nada de chuva. Pois é, Ângelo, né? É uma chuva, assim, a minha localizada, né? Localizado, chuva de verão. Sim, Benhor. A minha sobrinha Jéssica aqui tá dizendo assim, hoje eu vi que tu não gostas do Guloso, compará-lo com o Piquet. O Piquet não amarra a chuteira dele, ele é muito mais bonito. Pô, tu tá com a moral, rapaz. Opa! Mais bonito que o Piquet, cara? Não dá, né? Me falta uma Shakira, já falei. Me falta uma Shakira. Andrei Severo, Grêmio e Palmeiras. Eu concordo muito com o que o Benhur colocou, acho que vai ser um jogo muito truncado também, poucos gols. Mas eu acredito na vitória do Grêmio. Acho que o Grêmio pode conseguir uma vitória ali, uma vitória pelo alto ali, com a marca registrada do Diogo Souza. E botaria no placar 1-0 o Grêmio, levando essa vantagem para São Paulo. E uma boa vantagem, né, para conquistar o Hexa. 2 em ponto, tá na nossa hora aqui. Um abraço pro Pereira de Guaíba, vai fazer o que todos nós vamos fazer agora. Ele mandou a foto do churrasco só na lenha, aguardando a vitória do Tricolor hoje, tá metendo até uma picanha aqui, ó. O Pereira de Guaíba mandou a foto pra gente. Sim, Benhor. Só pra te encorajar, o Ítalo foi vereador em São Leopoldo, né? Inclusive chegou à presidência da Câmara. Então, vamos lá, né? E foi às vias de fato na Câmara, né? Mas foi um grande político, como é um grande causídico. Teve histórias de júri aí que ele ganhou no detalhe. Hoje o Ítalo é um grande advogado, um grande causídico, comunicador, e também ele cuida as baleias do litoral. Ele foi contratado pela Secretaria do Meio Ambiente para cuidar das baleias do nosso litoral. Barbaridade. Depois o Ítalo dá o troco, aí o Kenny fica bravo, né?
Tá no Instituto Baleia Jubarte, eu acho, né? Não, e sabe que ele vai ter esse emprego pro resto dos tempos, né? Porque a baleia, essa baleia Jubarte, chega a durar, assim, 90 anos. Ah, bom, então é um projeto de carreira, um plano de carreira, né, Kenny Braga? Valeu, Kenny Braga. Um abraço. Abraço, delegato. Valeu, Goloso. Eu não sei, Benhur, eu fui pegar um café há pouco, perguntaram pelo delegato de novo, eu não sei mais dizer quando vem, quando volta, quando aparece. Manda um abraço aí pra você. Elas estão dizendo assim, ó, oi sumido, oi delegato. Um beijo. Valeu, Andrei Severo, um abraço. Valeu, Ângelo. Lembrando que o Sub-20 tem que se promover, né? Então me segue lá no Instagram, @eu, Andrei Severo. Que máscara, meu Deus do céu. Depois dessa vai pegar um gancho, eu acho, hein? Que máscara. Bem, aqui a programação não para. Rádio Grenal, a única com 24 horas de futebol sempre ao vivo. Aqui a bola não para de rolar, tá chegando esse baita cara, esse talento do rádio que só a Rádio Grenal tem. Pedro Espinosa, o melhor deles todos, vai comandar o Tarde de Futebol, já no clima do Grêmio rumo ao Hexa. Hoje tem Grêmio e Palmeiras, uma boa final, bom jogo pro povo tricolor hoje, pro povo colorado amanhã. Eu volto amanhã pra Inter e Juventude. Vem aí Pedro Espinosa, Tarde de Futebol na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.